Nesta semana em Meu Caminho é Te Amar você verá Amparo descobrindo que Macário foi o responsável pelo fechamento de seu restaurante e parte para cima do vagabundo. E mais, Úrsula revela a Fausto que Memo é pai biológico de Isabela. E não para por aí. Daniela descobre da pior maneira que Guilherme é pai de Isabela e expulsa o rapaz de sua casa, cortando todos os laços que tinha com ele. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Amparo vai ao quarto das filhas perguntar onde está Lupita. Gabriela explica que a irmã foi dar uma volta com Sebastian, mas a mulher fica possessa, pois a garota não pediu permissão para sair. Porém, Gabi pede à mãe que dê um tempo, explicando que Lupita estava muito nervosa e precisava esfriar um pouco a cabeça. A mulher, então, comenta com a filha que também achou a garota meio estranha, e quando perguntou o que ela tinha, disse que reprovou em um exame, e por isso estava muito chateada. Quando Gabi diz à mãe que também não sabe direito o que está acontecendo com sua irmã, a mulher resolve mudar de assunto e pergunta à moça como ela está indo no trabalho. Sem graça, Gabi diz que está indo bem, e é um emprego que não quer perder, pois é uma grande oportunidade, e coisa e tal. Mas, Amparo, que de boba não tem nada, quer saber se Fausto anda incomodando a filha na construtora. A garota garante que seu chefe não fala nada sobre a proposta de compra das terras da família. Nesse meio tempo, Lupita chega em casa, acompanhada por Sebastian, e agradece a força que o moço deu para ela se acalmar. O moço pergunta se a garota realmente não quer contar o que aconteceu, mas ela diz que prefere não comentar sobre o assunto. O rapaz avisa que vai embora, mas liga quando chegar em casa e Lupita aproveita para esclarecer as coisas e confessa que não pode dizer que não gosta dele, mas também não pode aceitar namorar o rapaz, e agradecendo tudo que ele fez por ela, avisa que aquele é o ponto final. Empenhado em conquistar a garota, Sebastian avisa que vai estar sempre à disposição para o que ela precisar, e consegue dar um beijinho na bochecha da garota, que fica emocionada. Nesse meio tempo, Memo, exibindo seu lindo peitoral, atende uma chamada de Karen, que quer saber como o sujeito teve a brilhante ideia de ir à casa de Fausto, se ela tinha dito que era para ele esperar. Guilherme diz a ela que não precisa que ninguém o ajude, mas a maluca diz para ele escutar o que ela tem a dizer, e avisa que Fausto vai procurar por ele, para pedir que volte ao trabalho, no outro dia. Mas para isso, o rapaz precisa fazer exatamente o que ela mandar. Na mansão, Fausto chega ao quarto, e Daniela pergunta ao marido se ele e Karen conseguiram resolver seus problemas. O homem explica que os dois conseguiram chegar a um acordo. Dando um beijo no rosto da esposa, o sujeito avisa que precisa dar uma saída, pois teve um problema no trabalho, explicando que houve um roubo em uma das obras em construção e precisa ir falar com o supervisor, para poder chamar a polícia e coisa e tal, deixando claro que não sabe quanto tempo vai demorar para voltar para casa. No paradouro, Lupita chega ao seu quarto, e Gabriela quer saber se a mocinha se reconciliou com Sebastian. A mocinha diz que não, mas a irmã diz que tanto ela quanto sua mãe perceberam que a garota está estranha, prometendo não deixá-la dormir, até que conte o que está acontecendo. Lupita diz que não quer falar no assunto, e Gabi conta que Amparo disse que ela estava chateada porque reprovou em uma prova. A garota confirma, mas Gabriela não acredita, e diz que ela é a pior das mentirosas, mas não adianta, pois a mocinha mantém seu silêncio. Fausto chega ao motel, e encontra Karen tomando uma taça de champanhe. Os dois não perdem tempo, e o lesco-lesco começa. Na mansão, sozinha, Daniela não consegue esquecer do beijo de Memo. E o moço, por sua vez, sonha com Isabela, e quando ele conta para a menina que é seu pai de verdade. Mas o sonho se transforma em pesadelo, pois Fausto aparece e toma a menina dos braços do caminhoneiro, que acorda gritando e suando frio. No dia seguinte, na mansão, o novo assistente de Daniela enche o saco de Jerusa, perguntando quando a moça vai topar sair com ele, pois conhece bem as mulheres do tipo dela. Karen, que já está na casa da comadre logo cedo, escuta o bate-papo na cozinha e resolve se esconder para ouvir a conversa. A empregada fica brava e avisa ao jardineiro para ele se colocar em seu lugar, ou ela mesma vai ser obrigada a fazer isso, da próxima vez que ele bancar o engraçadinho. Karen resolve entrar no recinto e pede a Jerusa para avisar Daniela que ela já chegou, para que as duas possam tomar café da manhã. Jerusa leva a bandeja de comida ao quarto de Isabela, que está com a mãe,
mas a menina diz que não está com fome. Porém, a empregada lembra a promessa que a garota fez a Memo, e a garota resolve comer. A empregada avisa a patroa que Karen está esperando por ela. Enquanto isso, a víbora joga todo o seu charme para cima do jardineiro e quer saber se ele é casado. O homem avisa que é separado e a doida resolve dizer que a mulher dele é uma tonta em deixar um homem como aquele escapar assim. Karen se aproxima do sujeito e lasca um beijo na boca do homem. Bem na hora, Daniela aparece na cozinha e quer saber o que significa aquilo. A fingida então mete uma raquetada na cara do gordinho, chamando o cara de asqueroso e perguntando como ele se atreveu a fazer aquilo com ela. Karen continua o teatrinho e, agarrada a Daniela, diz que o seu ajudante tentou se passar com ela e coisa e tal, enquanto o homem trata de se defender, afirmando que foi a moça quem começou tudo. Mas Karen não quer saber, e dizendo que o homem é um aproveitador de mulheres, lembra que nada daquilo teria acontecido se Memo estivesse ali, pois ele é um cavalheiro. Jerusa concorda, e ainda lembra que foi o rapaz quem salvou Daniela no dia do acidente. Na periferia, Guilherme recebe a visita de Fausto em sua casa. O empresário diz que não está ali para brigar, mas o rapaz comenta que, depois de tudo o que aconteceu, ele tem lá suas dúvidas. O arrogante resolve então dizer que ele tem todo o direito de ficar indignado se alguém entra em sua casa sem sua permissão, principalmente se é alguém que já não trabalha para ele. Guilherme então explica que nunca trabalhou para o empresário, e sim para Daniela, mas quer saber o que o sujeito quer ali. Com um sorriso falso na sua cara cínica, Fausto diz: "Você soube jogar muito bem suas cartas, Memo. Você ganhou a batalha, mas não a guerra." Sem entender nada, o caminhoneiro coça a barba, enquanto Fausto se obriga a dizer que está ali para pedir que ele volte a trabalhar com sua esposa. Na casa de Amparo, Macário vai ao quarto das filhas e pega Lupita sentada no chão, chorando. O homem diz que não gosta de ver a garota assim e não quer brigar com ela. Mas a menina continua evitando o pai, que insiste em saber o que está acontecendo com ela. Lupita explode e diz: "Você sabe por que não consegui dormir a noite toda? Porque não pude parar de pensar no fato de que você traiu minha mãe e toda a nossa família. Eu escutei muito bem quando você falou com meu avô. Minha mãe acredita e confia em você. E você tirou dela o que ela mais ama na vida, pai. Seja homem pela primeira vez na sua vida e diga a verdade. Diga à minha mãe o que você fez." Amparo chega bem na hora e vê a discussão. Preocupada, ela quer saber sobre o que a filha está falando, mas comenta que foi ali para falar sobre as notícias, que mostraram a prisão do fiscal Salinas, que está metido com corrupção, mas parece que aquilo não é importante naquele momento. Curiosa e preocupada, Amparo pergunta ao marido o que ele tem para contar. Lupita diz que é melhor o pai contar tudo. Amparo pressiona. Macário tenta se safar. Porém, a garota começa a gritar e diz: "Acontece que meu pai sabia muito bem que esse inspetor Salinas era um corrupto, e foi ele quem ajudou o tal sujeito a embargar o restaurante." Sem acreditar no que está ouvindo, a mulher parte para cima do marido, com aquela cara de espanto e decepção. Na casa de Guilherme, ele diz a Fausto que Karen avisou que o empresário iria aparecer pessoalmente para pedir que ele voltasse a trabalhar com Daniela, mas não acreditou. Fausto então responde: "Não tive outra saída. Karen me disse que você ameaçou contar à minha esposa sobre nós e me garantiu que viu uma cópia da tal gravação que você tem." Memo não perde a oportunidade e diz: "Você e sua amante me dão nojo, e Daniela não merece um homem como você." Mas o entojado interrompe o moço e diz: "Deixa desses discursos baratos, caminhoneiro. Esse vídeo foi só um contratempo. Mas não é a mesma coisa ganhar uma batalha ou ganhar uma guerra. Eu ainda não terminei contigo, infeliz." O rapaz, doido para meter um martelaço na cara do sujeito, avisa que não se assusta com as suas ameaças, mas Fausto deixa o papo para lá e, indo embora, avisa que o rapaz pode se apresentar na mansão a partir do dia seguinte, para trabalhar. Mas o rapaz quer saber se Daniela está de acordo com isso. Fausto diz que a esposa nem faz ideia de que ele está ali, e Guilherme responde que nesse caso, sua resposta é não, pois a decisão é da paisagista, e é ela quem tem que dizer se quer que ele volte a ser seu assistente ou não. Enquanto isso,
No quarto das filhas, Amparo pergunta ao marido se é verdade o que Lupita disse. O sujeito tenta dar uma engabelada, mas a cozinheira fica ainda mais furiosa e diz que o que ele fez não tem explicação, chamando o marido de desgraçado. Gritando, Amparo acusa o caminhoneiro de ter colocado o parafuso em seu tamales e colocado os ratos na sua cozinha, querendo saber como ele foi capaz de fazer uma canalhada daquela. Macário pede para que os dois conversem sobre o assunto, mas a cozinheira passa a mão na filha e avisa ao sujeito que não quer vê-lo nem pintado de ouro. Nesse meio tempo, Fausto diz a Guilherme que é ele quem toma as decisões, que aliás, são sempre respaldadas por sua esposa, mas Memo não muda de ideia e diz que só volta a trabalhar com Daniela, se ela mesma pedir isso a ele. O empresário perde a paciência e diz: "Você já conseguiu tudo o que queria com suas ameaças. Então, por favor, não me venha com essa dignidade falsa." Guilherme não deixa por menos e responde: "Você e Karen é que são assim. Acham que podem manipular as pessoas com jogo sujo, mas eu sou uma pessoa que joga limpo." Falso, quer dizer, Fausto, cai na gargalhada e diz que o rapaz não passa de um maldito oportunista. Porém, o rapaz repete palavra por palavra do que tinha dito anteriormente e reafirma sua posição. Nesse meio tempo, abraçada em Lupita, Amparo chora em seu quarto e diz à filha que não pode acreditar como Macário foi capaz de fazer o que fez. Ela diz ainda que agora entende por que a mocinha estava sendo grosseira com o pai. A menina, também chorando, confessa que não sabia o que fazer, pois estava preocupada com a mãe e não queria que a situação piorasse, mas não podia continuar calada e não podia mentir para ela. Macário entra no quarto, dando uma de macho, e manda a filha embora, avisando que quer falar a sós com sua esposa. Porém, Amparo diz que a menina não vai a lugar nenhum. O sujeito cresce a moral e, lembrando que é pai da garota, avisa que ela vai fazer o que ele está mandando. Mas a resposta é uma bofetada de Amparo, que avisa ao sujeito para jamais dizer novamente que é pai de alguém, pois um pai não faz o que ele fez e nem prejudica sua própria família, pensando só em si mesmo, chamando o sujeito de traidor. No salão do restaurante, Leonardo conta ao irmão e à Úrsula que viu na televisão a prisão de Salinas. Memo comemora a reabertura do restaurante. O rapaz diz que só está esperando para ver a cara de Fausto, pois, depois do que aconteceu, sabe que sua irmã não vai vender a propriedade por nada nesse mundo. Guilherme, então, conta que acabou de falar com o empresário, que foi até ali pessoalmente, para pedir que ele voltasse a trabalhar com Daniela. Úrsula finge que fica feliz e diz que assim, o noivo vai poder passar mais tempo com Isabela. Mas Memo explica que quem tem que querer que ele volte é a antiga patroa. Lupita aparece correndo e assustada, chamando pelos tios, dizendo que seus pais estão brigando e não conseguiu parar a briga. No quarto, Amparo continua xingando o marido, que diz que fez o que fez por ela e pelos filhos. O sujeito chega a se ajoelhar no chão, mas a mulher não aceita as desculpas do marido, que quanto mais fala, pior fica a sua situação. A cozinheira sai do quarto, dizendo que ele a apunhalou pelas costas, e isso ela não vai perdoar nunca. O homem vai atrás dela e a segura, tentando acalmar a esposa. O povo chega e Memo pergunta o que está acontecendo ali. Macário manda todo mundo ir embora, pois é um problema entre ele e sua esposa. Mas a mulher avisa que seus irmãos e sua filha vão ficar, pois trata-se de um assunto de família. O salafrário tenta argumentar, mas Amparo, com o demônio no corpo, grita: "Meus irmãos têm o direito de saber que você estava mancomunado com Salinas para fecharem o restaurante." Leonardo perde as estribeiras e quer meter a mão na cara do cunhado. Guilherme segura o irmão, tentando evitar uma tragédia. Lupita corre para proteger a mãe, enquanto Macário tenta se defender feito um covarde. Na empresa, Eiron conhece Gabriela e se apresenta como o assistente pessoal de Fausto. A mocinha diz que ela é a nova secretária. O sujeito, se achando, diz: "Mas vejam só, fiquei alguns dias fora do México e quando volto, encontro essa agradável surpresa. O chefe não perde sua prática e sempre escolhe as mulheres mais bonitas." Gabriela coloca o tipo em seu lugar e avisa que o comentário dele não tem cabimento, mas o rapaz diz que está apenas fazendo elogios e dá as boas-vindas à garota. Sebastian aparece e diz a Gabriela que precisa falar com ela sobre Lupita,
pois está muito preocupado com ela. O rapaz diz que no dia anterior, ela foi para sua casa e estava tão preocupada que parecia que o mundo iria se acabar, mas não quis contar nada. Ele pergunta se a moça sabe o que está acontecendo, e Gabi comenta que a irmã disse que estava chateada porque perdeu uma matéria, mas não acreditou, pois Lupita passa o tempo todo estudando e sabe que a menina mentiu, pois a conhece como a palma de sua mão. Vendo o desespero do rapaz, Gabriela se dá conta de que ele realmente gosta de sua irmã, e Sebastian confessa que não consegue parar de pensar em Lupita, e se interessa por tudo o que acontece com ela, dizendo que a garota o encanta de verdade. Na casa de Amparo, a briga continua. Macário começa a gritar, tentando explicar por que fez o que fez, mas Amparo diz que, na verdade, ele queria era lucrar com a venda dos terrenos. Úrsula consegue tirar Leonardo de dentro de casa, mas Guilherme enfrenta o cunhado, enquanto sua irmã diz à filha que não quer mais ficar ali, pois não aguenta mais ficar ouvindo as desculpas esfarrapadas do marido. Em outro cômodo, Úrsula diz a Leonardo que está apavorada com tudo o que a família descobriu, pois trata-se de seu tio, e não tinha ideia de que ele seria capaz de fazer algo tão horrível com a família. Chorando, Leonardo lembra que sua mãe construiu aquele restaurante e trabalhou nele até o último dia de sua vida, e sua irmã continuou com o sonho da falecida, enquanto todos os outros trabalharam duro para transformar o lugar naquilo que é hoje. Por isso, não pode aceitar o que aquele imbecil fez. Humberto aparece e pergunta se os dois já descobriram o que seu genro fez. Léo pergunta ao pai se ele já sabia, e o homem, confirmando, conta que foi ele mesmo quem pressionou o sujeito para que resolvesse a cagada que fez. O cantor quer saber por que o pai não contou nada, e ele explica que estava tentando ajeitar as coisas para que isso não afetasse a família. Humberto diz ainda: "Eu sei que Macário não presta, mas ele é marido de sua irmã e o pai das minhas netas. Então decidi dar-lhe uma oportunidade." Mas o cantor não consegue se acalmar e diz que o pai agiu errado, porque aquele traidor não merece nada e já não faz mais parte daquela família. Na casa de Amparo, o caminhoneiro continua com a mesma lenga-lenga, até que Guilherme perde a paciência e manda o cunhado calar a boca, dizendo que ele está apenas arrumando pretexto para se justificar. Gritando, Memo diz para o sujeito não torcer as coisas e grita: "Se você quisesse uma vida melhor para sua esposa e seus filhos, não teria por que fazer acordo com esse inspetor corrupto." Macário diz que está arrependido, pois sabe que cometeu um grande erro e pede ao cunhado que não o crucifique. Mas o rapaz deixa claro que, naquela casa, quem tem a última palavra é sua irmã. O caminhoneiro, então, fazendo o maior drama, conta que a esposa já disse que não vai perdoá-lo nunca mais, mas não quer perder a mulher, pois vai morrer se ela não estiver mais em sua vida. Na mansão, Karen tenta pressionar Daniela a escolher um novo ajudante, mas a paisagista avisa a amiga que já entendeu aonde ela quer chegar. Porém, isso não vai acontecer. Fausto aparece correndo em casa, demonstrando sua falsa preocupação e quer saber como a esposa está. Ela diz que está tudo bem e não tinha necessidade dele deixar o escritório. O cara diz que ficou muito preocupado, pois não pode acreditar no que aconteceu com o assistente, que ele mesmo selecionou para ajudar a mulher. Karen faz seu drama e diz que não quer nem se lembrar do mau momento que passou. Mas o empresário resolve dizer que sabe que pressionou a esposa para que ela demitisse Memo. Karen se mete e diz que foi outra decisão errada do tiozão. Indignado, ele pede à comadre que o deixe falar com sua esposa e continua a falar, afirmando que acredita que o melhor para ela é que Memo volte a ser seu assistente. Daniela não entende nada, mas o sujeito continua falando e diz que tem certeza de que, se ela pedir, o rapaz volta a trabalhar com ela imediatamente. Macário está sozinho no pátio, cheio de raiva, e comenta consigo mesmo que todo mundo vai pagar, se acham que vão se livrar dele tão fácil assim. Leonardo aparece, carregando um papelão com a palavra traidor, e diz: "Mas olha só, que coincidência. Bom dia, cunhado." E esfrega a placa na cara do sujeito. O moço explica que vai colar aquilo no caminhão de Macário, para que todo mundo saiba o tipo de pessoa que ele é. O caminhoneiro manda o cantor nem se atrever a fazer isso, mas Leonardo, levantando o dedo e enfiando na cara do vigarista, avisa que com sua família ninguém brinca, e o que ele fez não tem nem o perdão de Deus. Macário tenta fazer as pazes, dizendo que o rapaz é como se fosse seu irmão mais novo,
mas Léo deixa claro que isso está no passado, e ele desrespeitou, inclusive, a memória de sua falecida mãe. Indignado, o caminhoneiro toma a placa de papelão da mão do cunhado e rasga tudo, atirando o cartaz no chão. Leonardo, então, diz que ninguém da família vai se esquecer do que o infeliz fez, e para eles, o cara não passa de um rato de esgoto. Na mansão, Daniela pergunta ao marido se ele foi falar com Guilherme, sem antes conversar com ela. O sujeito explica que só foi saber do rapaz se ele estaria disposto a retornar ao emprego. A arquiteta, chateada, diz ao marido que, mesmo sabendo de sua decisão, ele resolveu se encontrar com Memo pelas suas costas. Fausto, então, resolve dizer que também fez isso por Isabela, pois acha que está sendo muito injusto com a filha. E a verdade é que a menina sente muita saudade do rapaz, pois acha que ele é seu amigo, e não suporta ver a garotinha assim tão triste. Ele ainda diz que a esposa sabe que o santo dele e do caminhoneiro não se cruzam, mas percebeu que também precisa ceder em algumas coisas e acha que ele é o mais indicado para ser o assistente da paisagista, pois é um homem correto. O falcatrua diz ainda que depois do que aconteceu naquele dia, ele não quer se arriscar a meter outro desconhecido em sua casa. A conversa entre marido e mulher acaba sendo interrompida por uma ligação de Eiron. Do lado de fora, ele quer saber como foi a viagem de seu assistente e se ele conseguiu os contratos para a compra dos materiais de construção. Do outro lado da linha, o rapaz diz que correu tudo bem e todo mundo está de acordo em superfaturar as notas que vão mandar para a construtora, mas vão vender para eles pela metade do valor. O moço diz ainda que não ligou para falar sobre isso, e sim para contar que Salinas foi preso por corrupção. Fausto, assustado, diz que está indo imediatamente para o escritório. Na mansão, Daniela diz a Karen que tinha tudo sob controle, mas agora, com a proposta de Fausto, tudo ficou muito complicado, pois ficar longe de Memo é o melhor para ela, já que assim, está começando a se esquecer do rapaz. Karen insiste, mas a mulher diz que não pode voltar a ver o rapaz, apesar do moço ser o melhor assistente que teve em sua vida. Isabela aparece na sala e implora para a mãe recontratar seu amigo. E no restaurante, Úrsula diz à família Santos que está com muita vergonha por Macário ser seu tio e coisa e tal. Leonardo resolve se meter e diz que o cunhado tem muita sorte por seu pai não tê-lo acusado de ser cúmplice de Salinas. Humberto deixa claro que os assuntos de família devem ser resolvidos em família, e jamais colocaria o pai de seus netos na cadeia, pedindo a todos que tenham um pouco de compreensão. Amparo aparece e conta que Macário também mentiu quando disse que pagava os impostos do restaurante. Mas, com o dinheiro que tinha, conseguiu pagar tudo, e agora já podem reabrir o estabelecimento. Unidos, os Santos comemoram, mas a cozinheira diz que deveria estar contente, porém está exausta com tudo o que aconteceu, e pede para um dos irmãos ir buscar Zé Maria na escola. Nesse meio tempo, Fausto vai ver Salinas na cadeia, acompanhado por seu assistente. Na cela do detento, ele diz que sabe que o sujeito acabou se metendo em sérios problemas. O homem jura que nunca vai mencionar o nome do empresário, mas ele avisa que é melhor o cara nem pensar em traí-lo, enquanto Eiron dá uma surra no sujeito, ali mesmo. Fausto ainda avisa que é melhor o cara manter a boca fechada, pois se alguma coisa do que está acontecendo com ele chegar a afetá-lo, ele pode se considerar morto. Porém, o sujeito resolve soltar a sopa e avisa a Fausto que ele deveria se preocupar com Macário, que chegou a procurá-lo para tentar desfazer o golpe que deram no restaurante de Amparo. Humberto vai ver como a filha está, e ela, desconsolada, diz que parece que todos esses anos esteve casada com um homem que não conhece. O homem pede que Amparo não tome uma decisão precipitada, mas ela afirma que o que aconteceu é muito grave para ela, pois Macário poderia ter destruído a família por dinheiro, e não sabe o que fazer, pois não pode continuar confiando nele. Na empresa, Gabriela, feliz da vida, conta a Sebastian que acabou de saber que o restaurante de sua mãe vai reabrir. Fausto aparece para estragar a festa e quer saber o que está acontecendo ali. A secretária diz que não é nada, mas Sebastian resolve contar que o restaurante de Amparo vai voltar a funcionar. A garota fica toda sem graça e chama a atenção do amigo, lembrando que ele sabe muito bem que o chefe quer comprar a propriedade de sua família, e com aquela notícia, é possível que ele fique bravo. Sebastian diz à mocinha que o empresário que vá para o inferno e propõe que ela, João e ele
comemorem no restaurante mais tarde. E, na casa da cozinheira, Humberto aconselha a filha a tentar perdoar Macário, mas ela diz que tem uma ferida muito grande em seu coração. Porém, o pai lembra que, se ela não amasse o marido, já teria mandado o cara embora há muito tempo, mas a decisão é dela, e pode contar com seu apoio sempre. Do lado de fora, Leonardo resolve tirar os selos de fechamento do restaurante sozinho, enquanto Úrsula e Memo se beijam, para comemorar a situação. Daniela chega bem na hora e pega os dois no maior love, decidindo ir embora. Mas Leonardo vê a arquiteta e a chama de volta. Ela, então, diz que está ali para falar com Memo. Úrsula se agarra ao braço do noivo e enfrenta Daniela, perguntando o que ela quer falar com seu rei, pois, primeiro o demitiu, o tratou mal e agora aparece ali como se nada tivesse acontecido. Guilherme pede à noiva para ter um pouco mais de calma, e a arquiteta pede para que os dois conversem sozinhos. Mas a mecânica diz que não, e o que ela tem que dizer ao seu futuro marido, pode dizer na sua frente. Porém, o rapaz diz que a moça está muito alterada, e sai, apontando o caminho para onde os dois possam ficar sozinhos. Indignada, Úrsula vai reclamar com Léo, mas o cantor, lembrando de uma música, diz: "A desconfiança distancia um casal mais que uma distância. Por isso você precisa se acalmar." Mas a maluca tatuada resolve enfrentar o cunhado e o acusa de estar defendendo o irmão e avisa que se a lagartixa resolver dar em cima de Memo, ela estará correndo perigo. Leonardo, sem dizer nada, pensa consigo mesmo que o bicho é feio e vem se aproxegando, como dizem os gaúchos lá do sul do Brasil, pois lembra da confissão do irmão, quando admitiu que estava começando a sentir coisas pela arquiteta. Úrsula continua falando sem parar e quer saber se Memo comentou alguma coisa com ele, e Léo, na maior saia justa, não sabe o que responder. Na casa do caminhoneiro, Daniela diz a ele que soube que Fausto esteve ali pedindo para ele retornar ao antigo emprego. Memo confirma a visita do entojado, mas conta que disse a ele que não trabalha para o empresário, e sim para ela, e portanto, só vai dar sua resposta a quem o contratou. A mulher explica que é exatamente por isso que ela está ali, e conta que sua filha está muito triste desde que o rapaz foi embora, e ela também quer que ele volte. Memo pergunta se Daniela tem certeza do que está pedindo. A mulher se desespera e confessa que não está segura de nada, mas sei que cometi uma injustiça ao te demitir, porque você sempre foi um excelente assistente. Guilherme, então, diz que gostaria muito de voltar a trabalhar com a paisagista e que ela pode contar com ele. Mas Daniela resolve perguntar por que ele quer voltar ao antigo emprego e ainda comenta que, se for ela a razão, é melhor ele esquecer essa possibilidade. Muito nervosa, a arquiteta diz ainda que a primeira coisa que vai pedir é que os dois se comportem como profissionais, pois nunca foram nada um do outro, além de colegas de trabalho. Daniela explica que, de maneira nenhuma, eles podem confundir as coisas, ou aquilo não vai funcionar. Meio triste, Guilherme concorda com tudo o que a patroa está dizendo e avisa para ela ficar tranquila, pois sabe muito bem qual é o seu lugar. Do lado de fora, Léo tenta fugir da cunhada, mas ela agarra o moço e continua pressionando o cantor, dizendo que para ela está claro que ele sabe de alguma coisa. De saco cheio do interrogatório, o moço manda a mecânica confiar mais em seu noivo, pois ela sabe muito bem que ele jamais faria alguma coisa para magoar sua filha, ou cometeria a estupidez de se meter com a mãe de Isabela. Mas a moça não se convence e confessa ao cunhado que alguma coisa lhe diz que ela não está equivocada, pois sabe que a mulher é fogo e homem é estopa. Então basta o diabo aparecer para tocar fogo em tudo. Nesse meio tempo, Amparo vai falar com Lupita e diz à filha que não gosta de ver a menina assim tão chateada. A garota comenta que não sabe em que momento a vida da família virou de cabeça para baixo daquela maneira. A cozinheira, dizendo à filha que também não sabe, diz a ela que agora todos devem deixar para trás as coisas ruins e esperar os fiscais chegarem para liberar o restaurante. Enquanto isso, vão começar a cozinhar para que no dia seguinte o local já possa estar funcionando a todo vapor. Na construtora, Gabriela vai ao escritório de Fausto, que mandou chamar a menina. Ele diz que vai ser direto e reto e avisa: reabrir o restaurante está muito longe dos planos que tenho para aqueles terrenos. Sua mãe pode ter uma vida muito diferente da que tem agora, acostumada a viver às margens da estrada, entre caminhoneiros, etc.
Mas aqui na cidade, as coisas são muito diferentes e tem que acontecer para ontem. Todo prazo se acaba e eu estou com planos que estão cada vez mais próximos. Eugênio, que estava passando por ali, ouve a gritaria de Fausto e decide escutar. Ele ouve quando o empresário dá um ultimato a Gabriela, gritando que quer aquele terreno e o quer para já. O sujeito diz ainda que não se importa com o que ela tenha que fazer para garantir isso, ou sua permanência naquele emprego está em risco. Furioso, ele ainda diz: fale com sua mãe, faça o que seja, mas a convença a vender. Eugênio invade a sala e chama a atenção do empresário, dizendo que a ele parece que aquela não é a forma correta de fazer as coisas, e avisa: você não pode pressionar essa menina para que sua mãe nos venda o terreno. Enquanto isso, a família Santos está toda reunida na frente do restaurante, esperando o fiscal chegar para liberar o local. Daniela aparece e Amparo vai direto cumprimentar a amiga, contando que estão esperando tirarem os selos de embargo das portas, para que possam reabrir o estabelecimento. Úrsula se mete na conversa e diz que aquele é um assunto familiar, mas Memo intervém e pede à moça que pise no freio. Daniela diz que entende a situação e avisa que vai embora, mas o caminhoneiro pede que ela fique e compartilhe com a família aquele momento que, para eles, é tão especial. O fiscal finalmente chega e entrega a Amparo os documentos que autorizam o funcionamento do local. O homem diz que agora vai retirar os selos e Léo se oferece para ajudar. A cozinheira grita e pula de tanta felicidade, enquanto Daniela se emociona com a alegria da família. A paisagista, então, parabeniza Amparo e diz que precisa ir embora, mas confirma com Memo o reinício do moço no antigo emprego, para o dia seguinte. Na empresa, Fausto manda Gabriela, que muda estava e calada ficou, sair de sua sala. Assim que a secretária sai, Eugênio diz a Fausto que ele precisa entender uma coisa e comenta: aquilo que para você é um simples terreno, para aquela gente é sua casa. O empresário argumenta que é precisamente por isso que a construtora está oferecendo um valor excelente pela propriedade, e se aceitarem o negócio, não vão precisar mais de dinheiro por toda a sua vida. Porém, Eugênio diz que, mesmo sabendo disso, ele não pode pressionar Gabriela daquela maneira, pois a menina estava se sentindo muito mal com isso, e por mais que ele ofereça bônus ou o que seja, não pode continuar tratando a moça assim. Mas Fausto resolve discutir, e avisando que negócios são negócios, lembra que a aquisição da propriedade vai trazer muito lucro para a empresa. O dono da construtora concorda, mas agora quer saber a que preço esse negócio vai ser fechado. O empresário resolve ser cínico e pergunta a Eugênio se agora ele resolveu dar uma de populista e diz: ai meu Deus, era tudo que me faltava, não me diga que agora você vai se colocar ao lado do povão. Fausto tenta deixar o escritório, mas o homem avisa que os dois ainda não terminaram de conversar. Fausto então resolve comentar que o acordo que está propondo aos Santos é legítimo e todos vão sair ganhando com o negócio, mandando o sócio majoritário da empresa fazer as contas, pois assim vai perceber que ele não está errado. Segundos depois, Eugênio vai falar com Gabriela e diz que não está de acordo com o que Fausto está pedindo que ela faça. A moça pede ao chefe que não se preocupe, mas ele, furioso, diz: como não vou me preocupar? Essa é minha empresa, e você faz parte de uma família que admiro e respeito. A moça diz que ele não precisa dizer isso, pois ela sabe, só por causa do empréstimo que deu a ela, para solucionar o problema do restaurante. Com um sorriso em seu rosto enrugado pelo tempo, o sujeito diz que se sente muito feliz por ter podido contribuir, nem que fosse com o grãozinho de areia, para ajudar a família da secretária. A menina, entretanto, conta que está preocupada com a tarefa que Fausto lhe deu, mas Eugênio tranquiliza a moça, avisando que o mais importante é a família, e que aquela é sua construtora, por isso, vai sempre apoiá-la em tudo. Sebastian aparece e lembra a Gabriela que todos vão ao restaurante de Amparo para comemorar. Mas a moça diz que precisa avisar sua irmã primeiro, porém o rapaz pede que ela não faça isso, pois quer fazer uma surpresa. Enquanto isso, agora já com o restaurante liberado para funcionamento, a família Santos se reúne aos pés da Virgem para agradecer, enquanto Amparo recita uma prece. Na mansão, Jerusa mostra a Daniela que encontrou o telescópio de Isabela todo quebrado na lixeira. A paisagista revela que foi Memo quem deu o telescópio a Isabela,
e tem certeza que foi Fausto quem quebrou e jogou fora. Isabela chega na cozinha e, ao ver seu brinquedo favorito em pedaços, tem um ataque de pânico e começa a chorar. A menina pergunta como ela vai poder ver as estrelas agora e como vai poder conversar com sua outra mãezinha que está no céu. Jerusa não se contém e começa a chorar também, enquanto Daniela tenta acalmar a filha. Nesse meio tempo, Macário vai se explicar com Fausto, que está furioso com o sujeito e diz que não entende como ele deixou escapar o negócio que já estava no papo. O caminhoneiro diz que a culpa é de Salinas e coisa e tal, mas Fausto, desconfiado, quer saber se o sujeito teve algo a ver com o que aconteceu. Macário nega e diz que jamais conseguiria entregar o fiscal como corrupto, ou mesmo regularizar o restaurante, nem que tivesse os mesmos contatos que ele. O vigarista passa dos limites e diz ao marido de Amparo que jamais deveria ter confiado nele, chamando o homem de inútil. Macário cerra o punho e se prepara para meter a mão no engomadinho. Gabi chega em casa com os rapazes e diz ao tio que está muito feliz com o restaurante aberto. O cantor conta que Amparo está toda animada na cozinha, preparando um prato delicioso para a família. Porém, Leonardo não consegue esconder o que houve e conta a Gabriela que o inspetor que embargou o estabelecimento era corrupto e estava de conluio com Macário. A moça, sem demonstrar surpresa, pergunta como a família descobriu. Léo percebe que a sobrinha sabia de tudo, mas a moça, confirmando que não era novidade para ela, pergunta quem foi que contou e quer saber se foi seu avô. O cantor, então, conta que foi Lupita que brigou com o pai e acabou contando tudo para a mãe, pois tinha escutado a conversa de Humberto com o pai. Gabriela se enche de ódio da irmã. Quem também está com ódio é Daniela. Fausto chega todo engraçadinho na mansão, mas a mulher só quer saber como ele foi capaz de quebrar o telescópio de Isabela. Com desdém, o infeliz responde que o brinquedo nem era da menina. A arquiteta fica ainda mais furiosa e diz: "Você tem razão, não era dela. Memo emprestou para que minha filha pudesse olhar as estrelas. Você não tem nenhum direito de fazer isso. E ainda por cima jogou tudo no lixo. Por quê?" O arrogante começa a gritar ainda mais alto e conta que fez aquilo porque a menina lhe faltou com o respeito. Ele ainda afirma que fez o que teve que fazer para dar uma lição na garota, pois ele também é pai, e ela não tem o direito de dizer como deve educar sua filha. Cada vez mais assustada com a postura do marido, ela diz que não é dessa forma que se fazem as coisas e quer saber se o marido sabe o que significa aquele telescópio para a menina. O cara continua vomitando abobrinha e diz: "Eu não tenho que ter consideração com um troço que foi dado por seu assistente, Daniela. Você está sendo absurda." A arquiteta se irrita ainda mais e desafia o marido, perguntando se ele realmente conhece a filha que tem. Quase chorando, a mulher explica que o brinquedo era muito importante para a filha, mas não por causa de Memo, e sim porque ela encontrou um consolo depois que soube que era adotada e diz: ela usava isso para conversar com sua falecida mãezinha que está no céu. Isabela, que está descendo as escadas, escuta a conversa dos pais, principalmente quando Fausto diz: "Essas são fantasias que você alimenta na cabeça da garota. Faça-me o favor. Já é hora de que Isabela saiba que sua mãe biológica não está morando em uma estrela. Já é hora de Isabela colocar os pés no chão." Daniela grita que a menina tem só 6 anos de idade. Mas o canalha resolve dizer que chega de discussão e não está disposto a discutir por causa da porcaria de um telescópio. Ele diz ainda que, se aquilo é o problema, compra outro no dia seguinte, muito melhor do que o que Memo emprestou. Passo a passo, Isabela começa a se aproximar dos pais sem ser vista. Ela escuta o pai dizer que o telescópio que ele vai comprar será tão bom que ela vai poder ver que nas estrelas não vivem as mães mortas. A garota, que não aguenta mais a discussão dos pais, dá um grito e consegue chamar a atenção. Chorando, ela pergunta à mãe se é verdade que a mãezinha dela que morreu está morando em uma estrelinha lá no céu. Daniela, com a maior pena da filha, tenta se conter e diz que sim, enquanto a menina implora para que a arquiteta diga que sua mãezinha está cuidando dela lá de cima. No paradouro, Gabriela parte para cima de Lupita e quer saber por que ela foi contar tudo para a mãe, já que ela e o avô tinham tudo sob controle e iriam resolver a situação. A menina explica que contou tudo porque estava morrendo de dor, já que não conseguia acreditar que seu pai fosse capaz de fazer uma coisa daquelas e trair toda a família.
Gabriela continua defendendo Macário e mandando a irmã não falar mal do pai, diz que ele estava muito arrependido e prometeu dar um jeito e consertar tudo. Totalmente alterada, Gabi diz que tinha combinado com o avô de não contarem nada a Amparo, para que os pais não brigassem em acabarem se separando. A garota é cruel e diz à irmã que, se os dois resolverem se divorciar, a culpa vai ser dela. Na mansão, Fausto continua sendo grosseiro com a filha e manda Isabela de volta para seu quarto. Mas Daniela defende a filha e manda o marido não falar assim com a garota. O infeliz fica indignado e diz à esposa que agora ela resolveu tirar a autoridade dele diante da filha. Mas a arquiteta nem dá bola e, segurando as mãozinhas da criança, diz: "Meu amor, não dá bola. Seu pai não sabe o que está dizendo. É claro que sua outra mãezinha vive naquela estrela brilhante que vimos noutra noite, a mais bonita de todas." Fausto tem outro chilique e chama da atenção de Daniela, dizendo que já basta daquele papinho furado com a filha. Para piorar a situação, ele afirma: "Você está enganando sua filha. Isabela já tem idade para entender que o mundo não é de fantasia e não é um conto de fadas." A arquiteta enfrenta o marido e diz que o mundo também não precisa ser pura crueldade, e o melhor que ele tem a fazer é ir embora dali imediatamente. Mas o sujeito não para de falar e precisa sempre provar que o Bilal dele é maior, grita: "Isabela não me respeita por sua causa. Eu sou o homem dessa casa, e a mim vocês vão respeitar, gostando ou não." Isabela não se controla e grita para o pai parar de falar daquela maneira com sua mãe. Fausto levanta o dedo e diz para a menina que é melhor ela não falar assim com ele. Sem medo, Isabela caminha em direção ao pai e diz: "Eu sei que você não me ama. Você não me quer mais. Está sempre olhando feio para mim e só me faz chorar." O canalha fica ainda mais furioso e diz à filha que vai ensinar a ela a respeitá-lo. Daniela se mete e diz ao marido que ele não vai tocar em um fio de cabelo de Isabela. A menina, então, resolve dizer que preferia que Memo fosse seu pai, e o empresário perde as estribeiras, agarrando Isabela pelo braço, pronto para meter um tapa na garota. Daniela se mete no meio e empurra o marido, que cai no chão, enquanto grita que na sua filha ele não vai tocar. Enquanto isso, as irmãs Santos continuam discutindo no quarto. Lupita diz a Gabi que não pode acreditar que ela continue defendendo o pai, depois de tudo o que ele fez. Gabi não muda de ideia e, chorando, diz que Macário, agora, precisa da família mais que nunca. Mas Lupita resolve enfrentar a irmã e, dizendo que não gosta de mentir, lembra que está sempre fazendo isso pela irmã e, por isso, entende porque ela entende tão bem o pai, pois os dois são iguais. Mas Gabriela, admitindo que é igual ao pai, joga na cara da irmã que sempre contou com ela para ajudá-la e que realmente cometeu muitos erros, mas está tentando mudar para ser uma pessoa melhor, e o mesmo está acontecendo com seu pai. Macário aparece em casa e, percebendo que Amparo está mais calma, pergunta se os dois podem conversar. A mulher começa o papo, dizendo que ele contou que o recibo do pagamento das taxas do restaurante tinham sido perdidos no sistema da fiscalização, mas descobriu que isso foi mais uma mentira que ele pregou. Amparo conta que esteve no órgão responsável pela fiscalização de restaurantes e resolveu tudo sozinha, sem precisar da ajuda do marido. O sujeito resolve usar a tática de vítima e pede à cozinheira que não seja tão dura com ele, mas ela diz que quer pedir uma coisa a ele, e a única coisa que quer é descansar e dormir bem, porém sozinha. O sujeito quer saber onde ele vai passar a noite, mas a cozinheira diz que isso é problema dele, só que naquela casa ele não pisa mais. As filhas aparecem. Gabriela se pendura no pai e diz que se ele for embora, ela vai junto. Mas Macário segura a filha e diz que não. Na casa de Memo, Úrsula está tendo outro ataque de pelanca e diz ao noivo que não quer que ele volte a trabalhar com Daniela. O rapaz quer saber o que aconteceu para ela ter mudado de ideia tão de repente, e ainda diz que a noiva deveria estar feliz por ele, que vai poder ver sua filha todos os dias. Porém, a mecânica esclarece que uma coisa é ele ir ver a filha e outra é Daniela, que está esperando qualquer oportunidade para se atirar no belo peitoral do caminhoneiro e ficar com ele. Memo se irrita e diz que lá vem a mulher com o mesmo assunto novamente, mas Úrsula não para de falar e começa a empurrar o rapaz, dizendo a ele que se ele for trabalhar com Daniela no dia seguinte,
jura que ele pode se esquecer dela. Guilherme não se mixa e diz: tá bom então. Se as coisas vão ser drásticas assim, ainda estamos em tempo de tomar uma decisão. Talvez o melhor seja adiar o casamento até que as coisas se esclareçam. E sai, deixando a mecânica plantada no meio da sala, feito um 2 de paus. Na mansão, a briga entre Fausto e Daniela continua. Depois de levar Isabela para o quarto, a arquiteta pergunta ao marido o que está acontecendo, pois ele tentou bater em sua filha. O sujeito argumenta que a menina nunca tinha sido tão mal educada, mas a culpa é da mulher, por se empenhar em fazer a criança conviver com a pobreza. Para completar, ele ainda afirma: foi aí que tudo mudou, desde o dia em que você meteu Memo nessa casa. Chorando, Daniela quer saber por que então o marido pediu que o rapaz voltasse a trabalhar ali. E o vigarista mente mais uma vez, alegando que fez isso porque Isabela sentia muita falta do rapaz e não parava de chorar, mas pelo visto, se enganou. Mas a arquiteta deixa claro que, na verdade, quem errou foi ela, ao acreditar que os dois compartilhavam os mesmos objetivos de vida e as mesmas formas de pensar. Furiosa e surpresa, ela quer saber no que o marido está se transformando e pergunta onde está o homem por quem ela se apaixonou. Mas o cara resolve se defender e diz: não, não jogue a culpa em mim porque é você quem está mudando. Você tem tido muito mais consideração e carinho com seus empregados do que com seu próprio marido. Fausto resolve sair e Daniela quer saber para onde ele vai. O cara diz que vai para algum lugar onde não se sinta asfixiado, e a mulher, chorando, quer saber se ela o sufoca. Mas o empresário responde que não foi isso que ele disse, mas é melhor ela não forçá-lo a responder aquela pergunta. Na beira da estrada, a situação está cada vez pior. Amparo proíbe Gabriela de ir embora com o pai, e ele diz à filha que ela deve obedecer à sua mãe. Chorando, a garota pede à cozinheira que dê mais uma chance ao marido, e Macário aproveita o embalo. Porém, Amparo diz que está muito cansada e prefere conversar com o marido no dia seguinte, pois não aguenta mais. O sujeito, com a cara mais lavada do mundo, pergunta se deve ir ou ficar, e a mulher responde que é para ele perguntar à sua consciência. Conformado, mas fazendo o maior drama, o vigarista diz que vai passar a noite em seu caminhão, e no dia seguinte, os dois veem como vai ficar a situação. Mesmo assim, ele insiste, dizendo que pode consertar tudo e blá blá blá. Amparo não perdoa, e pergunta ao marido por que ele não pensou no amor que diz que sente pela família, antes de se portar como um canalha. Abraçado a Gabriela, o cara jura que a situação vai se ajeitar e sai de casa. Na mansão, Daniela vai falar com a filha que, chorando, conta que está muito triste, pois quando Memo souber o que aconteceu com o telescópio, vai ficar bravo com ela. A arquiteta avisa que vai explicar tudo ao rapaz, e tem certeza de que ele vai entender. Mas a menina continua chorando, e agora quer saber por que seu pai não a ama. Daniela tenta contornar a situação e diz que Fausto apenas teve um dia ruim. Levando a garota para a cama, a mulher diz que tem uma notícia maravilhosa e conta que, no dia seguinte, Memo volta a trabalhar com ela. Para tentar aliviar a barra do marido, a paisagista resolve dizer à filha que foi seu pai quem convenceu o caminhoneiro a aceitar o emprego de volta, pois a menina estava muito triste e ele quis alegrá-la um pouco. Enquanto isso, Amparo conta a Gabriela que está muito triste com a filha, que sabia de tudo e não disse nada. A mocinha, chorando, se justifica, dizendo que fez isso porque viu que seu pai estava muito arrependido, mas agora que tudo se acertou e ela já pode abrir o restaurante outra vez, precisa perdoar o marido. Amparo se irrita e diz à filha para ela entender de uma vez que o que seu pai fez foi muito grave, pois colocou em risco não só ela e os filhos, como também toda a família. Mas Gabi não quer saber e pede à mãe que os dois não se separem. Mas a cozinheira explica que, depois do que aconteceu, não consegue mais olhar na cara do marido, e que as últimas pessoas que ela queria magoar são os filhos, mas precisa que eles entendam e apoiem a sua decisão. Depois que Isabela dorme, Daniela vai para seu quarto e atira a foto de casamento no chão. Enquanto isso, o salafrário está no maior rala e rola com Karen no motel de sempre. E, no paradouro, as irmãs fazem as pazes. Sebastian aparece no quarto das meninas e explica que Amparo o deixou entrar. Gabriela avisa que vai falar com o namorado e deixa Lupita e o rapaz sozinhos.
O moço insiste em tentar conversar, mas a garota diz que está muito cansada de tudo. Com todo carinho, o rapaz consegue se aproximar de Lupita, que se deita no ombro do rapaz e começa a chorar, enquanto diz que está ali para ouvir o que ela tem a dizer. Finalmente, a menina conta que seu pai traiu toda a família. Do lado de fora, Gabriela conta ao namorado tudo o que aconteceu e conta que não se conforma com a ideia de seus pais se separarem. João tenta consolar a namorada e diz que o amor deles será o mais forte de todos. No quarto, Sebastian consegue fazer Lupita rir e a mocinha agradece tudo o que o rapaz fez por ela. E na mansão, Daniela, que não consegue dormir, fica na dúvida se deve ou não ligar para Memo, enquanto se lembra novamente do tal beijo. O rapaz, por sua vez, está no seu mirante favorito, feliz da vida com seu retorno à mansão. Fausto termina de molhar a plantinha de Karen e reclama de seu casamento. A moça também reclama que sempre acaba sozinha. Dizendo que detesta Daniela, ele afirma que, infelizmente, vai ter que se fingir de esposo arrependido, para não perder sua fortuna e coisa e tal. Karen pede para o amante não ir embora e passar a noite com ela, pois se ele vai pedir desculpas à sua esposa, pode fazer isso no outro dia de manhã. E no outro dia, Daniela acorda e percebe que Fausto não voltou para casa, nem mandou nenhuma mensagem. E no restaurante, Memo já está pronto para ir para o trabalho, enquanto Amparo diz que está animada, pois naquele dia vão reabrir o restaurante. Na mansão, Daniela vai ao quarto da filha e se surpreende com a menina, que está separando alguns brinquedos com Jerusa, e conta à mãe que são para pagar o telescópio a Memo. A garota pede à mãe para ir vender seus brinquedos com a empregada, e Daniela acaba concordando. Nesse meio tempo, Amparo recebe seus clientes no restaurante reaberto. Macário resolve aparecer justamente quando as filhas estão saindo de casa. O sujeito resolve reclamar que, como se não bastasse ter sido corrido de casa, teve que dormir no caminhão, e sua própria filha se recusa a falar com ele. Amparo quer saber o que o marido quer ali. Ele explica que foi tomar café da manhã e já vai sair de viagem. Úrsula aparece e pergunta a Amparo sobre seu irmão. A mulher, que não está de bom humor, conta que Memo acordou bem cedo e foi correndo para o trabalho com Daniela. Macário faz sinal para a sobrinha se aproximar e pede a ela que o ajude a resolver aquele problemão. A moça conta que acha que Memo está arrependido de casar-se com ela, mas sabe muito bem o que tem que fazer e pede o endereço da construtora ao caminhoneiro. Memo aparece cedo na mansão, pronto para retomar o trabalho com Daniela. Na cozinha, Jerusa conta que o cara que o substituiu era um tarado e tentou se passar com ela, mas não conseguiu nada. Segundos depois, Daniela aparece sorridente acompanhada de sua filha. A garotinha pula no colo do rapaz de tanta felicidade e conta que sentiu muita falta dele. A arquiteta diz ao ajudante que está na hora dos dois saírem para trabalhar e diz à filha que volta logo. Mas a menina cochicha no ouvido da mãe que precisam contar ao rapaz sobre o telescópio, mas está com medo de que ele fique bravo. Se agachando no chão, o caminhoneiro diz à garota que nunca ficaria bravo com ela e Isabela. Então, resolve contar que Fausto quebrou o telescópio e jogou no lixo. Enquanto isso, mesmo com o restaurante aberto e funcionando a todo vapor, Humberto pega Amparo chorando por causa de Macário. Ele quer saber o que a filha pretende fazer, e ela conta que não pode dormir a noite toda, pois não sabe o que fazer, mas sente que ele partiu definitivamente seu coração. Karen chega à empresa, e Sebastian tenta apresentar Gabi à irmã, mas a entojada dá uma de arrogante, e dizendo que é péssima fisionomista, avisa que está indo para seu escritório. O rapaz, então, pergunta à secretária como está Lupita, e Gabriela conta que a irmã amanheceu bem melhor. O metido alega então que já sabia disso, pois ele é o melhor remédio que existe para casos de tristeza. A moça revela que agora acredita que ele realmente tem uma oportunidade com sua irmã, mas pede a Sebastian que não pise na paçoca novamente. No restaurante, Humberto resolve ter uma conversa sincera com a filha, e conta que Gabriela ficou muito triste quando soube o que o pai fez, e por causa do grande amor que sente por Macário, decidiu lhe dar uma outra oportunidade, e pediu a ele que também fizesse isso. Humberto conta ainda que Gabriela chegou a pedir um empréstimo no trabalho para poder ajudar o pai a resolver a situação e que o valor vai ser descontado do salário dela todos os meses.
O sujeito explica também que a neta fez isso para evitar que os pais brigassem e também que a mãe tivesse aquela decepção. Amparo, por sua vez, diz que fica muito magoada ao saber que seu marido não valorize os filhos que tem, nem a ela, muito menos a sua família. Humberto tenta pôr panos quentes na situação e diz que o genro é um ser humano e, como todo mundo, comete erros. Mas a cozinheira explica que já faz muitos anos que ela tem aguentado os equívocos do esposo, que sempre pegava dinheiro escondido para suas apostas, ou para gastar em outra coisa que não fosse com a família. Ela ainda diz que chegou até se acostumar com o vício do caminhoneiro, mas não pode mais suportar suas mentiras. Mesmo Humberto argumentando que todo casamento tem problemas, ele reconhece que o que seu genro fez foi muito grave, porém lembra de como ela estava apaixonada pelo sujeito quando se casou. Chorando, a cozinheira confessa que errou feio ao acreditar que Macário era um homem honesto como seu pai, e só agora se deu conta de quem realmente o marido é. No viveiro, Daniela e Guilherme voltam à sua rotina normal de trabalho, mas o rapaz resolve perguntar o que de fato aconteceu com seu telescópio. A arquiteta desconversa e diz que vai pagar pelo brinquedo, mas Memo diz que não está preocupado com isso, e sim com Isabela. Daniela, então, revela que as coisas em sua casa não vão nada bem. O moço se coloca à disposição para ouvi-la, mas a mulher diz que não faz parte do trabalho dele conviver com seus problemas particulares, e por isso não quer incomodar. Porém, o ajudante, todo sorridente, deixa claro que a chefa não incomoda e lembra que sempre fez bem a ela conversar com ele sobre suas coisas. Daniela cede e, dizendo que tudo com o ajudante é tão fácil, confessa que sentiu muita falta do rapaz. Respondendo que a recíproca é verdadeira, Memo diz que ela também lhe fez muita falta. Úrsula aparece na construtora e dá de cara com Gabriela, que quer saber o que a titia está fazendo ali. A mulher conta que foi falar com Fausto para dar um recado de Amparo. A secretária diz que não sabe se seu chefe vai poder recebê-la, mas vai avisá-lo que a moça está ali. Depois de consultar o empresário, Gabriela diz a Úrsula que ela pode ir até o escritório de Fausto, pois ele a está esperando. Mal a mulher entra na sala, o empresário pergunta que diabos ela está fazendo ali. Mas a mecânica é direta e reta e pergunta se o cara é idiota, dizendo que primeiro ele fez tudo para Daniela demitir Memo, e agora foi pedir para o rapaz voltar a trabalhar com sua esposa. O empresário, grosseiro como sempre, avisa que não tem que dar explicações sobre suas decisões, e se for só isso, ela já pode ir embora e deixá-lo trabalhar. Mas Úrsula avisa que os dois ainda não terminaram a conversa, e ainda aconselha o sujeito a se sentar, para ficar mais confortável, para não cair de costas quando souber o que ela tem para contar. Fausto diz que a moça não precisa se preocupar, pois vai manter o caminhoneiro sob controle, e pede mais uma vez que ela vá embora. Só que a mecânica resolve revelar que seu noivo tem razões muito importantes para se meter na vida do empresário e de sua esposa. Curioso, Fausto quer saber do que ela está falando. Enquanto isso, Guilherme leva Daniela ao mirante, que não se cansa de admirar a paisagem, e lembra que ele a levou naquele lugar na primeira vez em que a viu triste. Memo diz que aquele é seu lugar favorito, e sempre vai ali quando tem que tomar grandes decisões, contando que esteve no local no dia anterior, até muito tarde. A arquiteta pergunta se foi porque ele precisava pensar se voltaria a trabalhar com ela, mas o moço explica que não foi por isso, pois aquela decisão já tinha sido tomada. A mulher pergunta se ele quer contar alguma coisa, mas o caminhoneiro comenta que ela já tem problemas suficientes para ainda se preocupar com os dele. Daniela, então, resolve ser sincera e lembra que tem contado a ele coisas que são muito íntimas e quer saber se ele não é capaz de ter a mesma confiança nela. Guilherme, então, conta que tomou uma decisão muito difícil e vai cancelar seu casamento com Úrsula, pois não pode negar o que sente em seu coração. Explicando que tem muito carinho pela namorada, ele confessa que acredita estar tomando o caminho errado, pois tem certeza absoluta de que não está apaixonado pela mecânica. Lembrando das palavras de Amparo, que sempre disse que ele precisava de um amor puro e verdadeiro, o rapaz confessa que, depois que conheceu Isabela e a arquiteta, descobriu o que era o amor verdadeiro e acabou se deixando levar por um amor impossível. Todo sem jeito, o moço afirma que acabou falando demais e sabe que a paisagista, depois disso, vai demiti-lo novamente.
Mas Daniela, apesar de surpresa, avisa que não é esse o caso, e se aproximando do rapaz, acaba beijando o caminhoneiro novamente. Enquanto isso, na empresa, Úrsula começa a contar sua história, e diz que quando conheceu Memo, ele tinha outra namorada que acabou abandonando ele, e deixou o rapaz de coração partido. Fausto se irrita, e avisa que não tem o menor interesse em saber do passado do rapaz. Mas a mulher não cala a boca, e continua a história, e revela que o nome da antiga namorada do caminhoneiro era Olívia. O empresário fica branco como um papel ao reconhecer o nome de sua ex-amante, pois sabe que ela era a mãe biológica de Isabela. Vendo a reação do sujeito, Úrsula pergunta se ele reconheceu o nome, mas Fausto nega, e a mulher continua a fofoca, dizendo que a talzinha resolveu esconder de Memo que estava esperando um filho dele. Porém, ela ficou muito doente, e antes de morrer, se arrependeu de tudo, e mandou uma carta a Guilherme, confessando que tinha dado a filha dos dois em adoção, e até revelou onde o rapaz poderia encontrar a criança. Fausto fica cada vez mais apavorado, mas Úrsula não perdoa, e revela que Olívia deu o endereço da mansão. O salafrário não quer acreditar no que está ouvindo, mas a mecânica, para dar aquele cheque-mate, conta que Guilherme é o pai biológico de Isabela. O empresário afirma que não existem evidências que possam comprovar o que ela está dizendo, mas Úrsula ainda tem uma carta na manga, e conta que seu noivo fez um teste de DNA, que comprovou tudo. Karen aparece de sopetão na sala de Fausto, mas ao dar de cara com Úrsula, quer saber o que aquela mulher está fazendo ali. No mirante, depois do beijo, Daniela, chorando, resolve confessar que não está se sentindo bem, e tentou, de diversas formas, tentar evitar o que está sentindo pelo ajudante, mas não conseguiu, e por isso, tentou impor uma distância entre os dois. Porém, isso não funcionou, pois sentiu muita saudade do rapaz. Assustada, ela diz a Memo que tinha uma vida já consolidada quando o conheceu, um matrimônio com o qual se importava, e um mundo que acreditava ser perfeito. Mas quando ele apareceu em sua vida, se deu conta de que não era feliz, e só estava suportando toda aquela situação por causa do imenso amor que tem por Isabela. A arquiteta diz ainda que não queria aceitar que seu casamento estava acabando, e pensou que poderia tentar consertar tudo e lutar para que as coisas dessem certo entre ela e o marido, mas na verdade, já faz muito tempo que Fausto deixou de amá-la. Memo então resolve perguntar se a paisagista continua amando seu marido, mas a mulher não consegue responder. No escritório de Fausto, Úrsula manda Karen embora, dizendo que ela está atrapalhando a conversa. A moça até tenta argumentar, mas o empresário pede à amante que se retire. Furioso, Fausto corre para se servir de uma bebida e avisa Úrsula que vai tomar suas providências, pois não vai permitir que o caminhoneiro chegue perto de sua família. Mas a moça avisa que é melhor ele não fazer nada com seu noivo, e nem contar que foi ela quem revelou a bomba, e ainda afirma que é melhor ele se comportar, pois não convém a ele tomar qualquer atitude. Karen volta ao escritório do amante, assim que Úrsula sai, e quer saber o que a vadia estava fazendo ali. Fausto desconversa, mas a mulher percebe que ele está super alterado, e insiste em saber o que aconteceu. Porém, o infeliz manda a moça embora, pedindo que ela o deixe em paz. Na saída, Úrsula inventa qualquer coisa para justificar a visita que fez a Fausto, e ainda fala mal do empresário, dizendo que ele é osso duro de roer. Porém, alisando o rosto da secretária, ela pede à mocinha que não comente nada com Memo que ela esteve ali. Desconfiada, Gabi quer saber por quê, pois Úrsula tinha dito que estava ali para dar um recado de amparo. A mulher, então, inventa outra mentira e diz que a cunhada só queria saber se Macário e Fausto continuam conversando pelas costas dela. A secretária então pergunta se o chefe chegou a oferecer dinheiro à moça, assim como fez com ela, e Úrsula diz que não, mas não se surpreenderia se seu tio tivesse aceitado o suborno para facilitar as coisas e mandar fechar o restaurante. Nesse meio tempo, Jerusa e Isabela estão no camelódromo. A empregada, vendendo seus modelitos, e a menina, seus brinquedos. A empregada encontra uma antiga cliente, que além de fazer uma encomenda, ainda compra a boneca preferida de Isabela para sua netinha. Nesse meio tempo, Daniela continua contando a Memo sua triste história, e diz que custou muito a aceitar que não ama mais seu marido, e só conseguiu ter certeza disso
quando descobriu que seu coração estava vazio, até que o rapaz apareceu em sua vida. Guilherme, feliz da vida, diz que a mesma coisa aconteceu com ele, e coisa e tal. Mas Daniela interrompe o moço, dizendo que ele mudou seu mundo com toda a dedicação que tem a ela, e com a ternura com que trata sua filha, afirmando que ele é um homem incomparável. Os dois, então, acertam os ponteiros e confessam um ao outro que estão apaixonados. Dizendo que ama a paisagista com todo o seu coração, Memo diz que fica imaginando como seria a vida ao lado dela, pois gostaria muito que os dois, juntos, pudessem criar Isabela. No camelódromo, Jerusa começa a alisar Isabela, e diz que precisa da boa sorte da menina, que já vendeu todos os seus brinquedos, enquanto ela não vendeu nada. Nesse meio tempo, no paradouro, Macário aparece em casa, e pega Amparo arrumando umas caixas. O sujeito pede para conversar mais uma vez com a esposa, mas ela diz que naquelas caixas estão todas as coisas dele. Assustado, o homem quer saber se a esposa o está expulsando de casa, mas ela diz que precisa de um tempo para pensar em tudo, e também na relação do casal, pois o que aconteceu foi muito grave. O cara insiste, mas a cozinheira não arreda o pé, e diz que precisa que ele vá embora imediatamente. E no mirante, Daniela toma uma decisão, avisando Memo que não quer enganar ninguém e vai pedir o divórcio. Guilherme, por sua vez, promete terminar tudo com Úrsula. A arquiteta, entretanto, confessa que não gostaria que a mecânica acabasse magoada com toda aquela situação, mas o caminhoneiro explica que os dois não são responsáveis pelo que aconteceu, e que o amor deles simplesmente brotou, sem que eles tivessem culpa. A mulher continua preocupada, porém o moço diz: "Eu preciso ser sincero com Úrsula, pois não posso condená-la a um casamento sem amor. Isso ela não merece." Nesse meio tempo, Úrsula vai puxar o saco do sogro, mas na verdade quer saber se seu noivo está em casa. Humberto conta que o filho ainda não chegou do trabalho. A falsa então avisa que vai ajudar a cunhada no restaurante, pois está morta de vergonha pelo que seu tio fez. Mas, antes de sair, a mecânica coloca em prática seu plano e finge desmaiar, deixando o sogro preocupado. Na casa de Amparo, a cozinheira continua tentando se livrar do marido, que chora, faz drama e ainda por cima diz que o que ele fez não é para tanto. Amparo diz que sua decisão está tomada, mas o caminhoneiro enfrenta a mulher e avisa que os dois vão ter que resolver a situação de alguma maneira, pois não pretende sair de casa. Na casa de Humberto, Úrsula recobra a consciência e o velho quer saber o que anda acontecendo com ela. A moça mente e diz que já faz alguns dias que ela anda se sentindo muito mal. O homem quer saber se Guilherme não a levou ao médico, mas ela diz que o moço não se importa com sua saúde e falta menos de uma semana para o casamento, ao que tudo indica. Aproveitando a oportunidade, a vigarista faz cara de coitada e conta ao sogro que seu noivo disse a ela que precisava pensar mais se iria se casar ou não. Se abraçando em Humberto, a mulher começa a chorar e diz que não quer perder Guilherme. Humberto quer porque quer levar a moça ao médico, mas ela dá aquela enrolada e consegue desviar o assunto. Mas mesmo assim, ela finge que vai desmaiar novamente, e o sujeito, com pena da nora, diz que vai levá-la ao posto de saúde imediatamente. Na casa ao lado, Amparo é dura com o marido e diz: "Vê se você consegue entender o que estou dizendo. Não estou perguntando se você quer ficar ou não. Estou te mandando embora daqui." Mas o sujeito, soletrando, diz que não vai a lugar nenhum, alegando que ela não pode tratá-lo daquela maneira, pois continua sendo seu marido. Os dois discutem e a cozinheira avisa que está tratando o marido como um traidor, que ele é, e já empacotou tudo o que lhe pertence, mandando ele seguir seu caminho. Macário joga baixo e coloca os filhos na conversa, dizendo que sabe que as meninas não querem que o casal se separe e que a separação deles pode traumatizar Zé Maria, pedindo que ela não destrua sua família. Mas a mulher não muda de ideia e avisa que não quer mais ver a cara do infeliz por ali. Sozinho, o sujeito, furioso, começa a tirar tudo de dentro das caixas. Enquanto isso, Memo e Daniela vão buscar Isabela na feira e descobrem que a menina conseguiu vender todos os seus brinquedos. Feliz da vida, a garotinha explica que todo o dinheiro que ganhou com as vendas é para o rapaz, que fica surpreso ao receber o dinheiro. A menina diz que a grana é para pagar o telescópio que seu pai quebrou. Guilherme fica emocionado com a atitude de Isabela e diz a ela que aquilo não era necessário, mas Daniela pede ao ajudante que aceite o dinheiro da filha, que fez tudo pelo carinho que sente por ele.
Agradecendo a menina, ele pega Isabela no colo e a arquiteta diz que ele vai ser um excelente pai quando tiver filhos. Do nada, ela pergunta se ele gostaria de ter um filho e o cara quase desmaia em cima da barraquinha de Jerusa, que grita para ele tomar cuidado. O rapaz se recompõe e ainda sugere que a empregada crie uma plaquinha dizendo: Jerusa, a desenhista dos vestidos mais bonitos do mundo. Na empresa, Eugênio vai falar com Fausto e diz que o que ele fez com Gabriela não é correto. O dono da construtora ainda comenta que permitiu que a mocinha trabalhasse ali, mas o entojado não pode ficar se aproveitando de sua necessidade. Fausto resolve dar razão ao sócio e ainda completa, afirmando que é melhor não misturar as coisas. Com toda a paciência, Eugênio avisa que, se não conseguirem comprar a propriedade dos Santos, outra oportunidade vai surgir, pois ele tem uma construtora muito sólida no mercado, e um negócio a menos ou um negócio a mais não afetaria a empresa. Eugênio diz ainda que não gosta de ficar em desacordo com o engenheiro, e tem tentado tratá-lo como se fosse seu filho, desde que seus pais morreram. Por isso, tem feito o seu melhor. Mas o vigarista resolve dizer que o melhor seria se ele liberasse a herança que seu pai deixou. E começa a mesma cantilena. Eugênio, de um lado, diz que o rapaz sabe que existe um testamento que precisa ser respeitado. De outro, Fausto resolve dar uma de bom moço e, com a maior cara de pau, diz que sabe disso. Porém, assim que o velhote sai de sua sala, o nojento diz a si mesmo: ainda vai chegar o dia em que vou ficar com tudo isso e vou te mandar para o inferno, seu maldito. Humberto chega com Úrsula ao consultório do médico corrupto. A moça continua fingindo que está se sentindo mal. O homem diz que está preocupado com a saúde da nora, mas o doutor avisa que não há nada para se preocupar e entrega o resultado dos exames da mulher, contando que ela está grávida. Nesse meio tempo, Guilherme e Daniela chegam em casa com Isabela, e o rapaz avisa que precisa ir embora para resolver uma coisa muito importante. Já em casa, Úrsula e o sogro não se contêm de tanta felicidade e fazem planos para o futuro. Mas a moça, segurando a barriga, diz a Humberto que está com medo, pois não sabe se Memo ainda quer se casar com ela. Mas o homem afirma que seu filho jamais deixaria de cumprir com suas responsabilidades. Nesse meio tempo, Fausto aparece na mansão, para estragar a alegria de Daniela e Isabela. Ele diz que os dois precisam conversar, e a menina quer saber se ele ainda está bravo com ela. O sujeito diz que não, mas avisa que depois eles dois também precisam conversar. Daniela pede a Jerusa que leve Isabela para brincar no parquinho que tem perto da mansão, e assim que as duas saem, a paisagista mete a boca no marido dizendo: é impressionante que a empregada se interesse mais para saber como foi a consulta de Isabela com o médico do que a você, que é pai. Porém, Fausto diz que só permitiu que a garota saísse para brincar, pois precisava conversar com a esposa. A mulher lembra que ele saiu no dia anterior à noite e não dormiu em casa. E ele avisa que precisava pensar em muitas coisas, já que o que está acontecendo é muito grave. Daniela concorda e avisa que não pretende que as coisas continuem daquela maneira e quer pedir o divórcio. Mas Fausto grita e diz: o caminhoneiro, seu ajudante, mentiu pra gente, Daniela. Nos enganou da maneira mais descarada. Na casa de Memo, Úrsula aparece dizendo que os dois precisam conversar. Guilherme concorda e pede à moça que pegue uma cerveja. Mas ela diz que não pode mais beber e já sabe porque não tem se sentido bem, contando que está grávida. Na mansão, Daniela não quer ouvir o que o marido tem para dizer. Mas ele continua gritando e chamando Guilherme de todos os nomes possíveis, revela que ele é o pai biológico de Isabela. Guilherme fica apavorado ao saber que a noiva está grávida e diz a ela que foi pego de surpresa, pois a moça garantiu que estava se cuidando e diz que não acha que aquele seja um bom momento para os dois terem um filho. Úrsula fica decepcionada com a reação do moço e diz que aquilo talvez tenha sido um erro, pois sabe que o rapaz está com dúvidas sobre o casamento. Na mansão, Daniela se recusa a acreditar no que o marido revelou, mas o sujeito diz que é tudo verdade, pois o sujeito se meteu na vida do casal com a intenção de levar Isabela embora. A arquiteta manda o marido calar a boca e diz que Memo jamais seria capaz de fazer algo parecido, pois ela o conhece muito bem. O entojado se volta contra a esposa e quer saber o que está acontecendo com ela, para ficar defendendo o ajudante daquela maneira. Agora, Daniela quer saber quem foi que contou aquela história, e Fausto, sem responder, diz que sempre suspeitou do caminhoneiro e de suas intenções, porque nunca entendeu como um caminhoneiro não aceita dinheiro. Para piorar, o entojado diz: primeiro eu pensei que ele estava interessado em você, pois achei que ele iria tentar te seduzir, e por isso reclamei dele. E se ele fez isso, com certeza foi com a intenção de te enganar.
Esse cara mentiu desde que entrou nesta casa e estava fazendo de tudo para ficar perto de Isabela. E na casa de Memo, Úrsula chora, dizendo que sempre achou que aquela notícia ia encher o rapaz de felicidade e coisa e tal. Mas agora percebeu que ele não está nem um pouco afim de ter um bebê com ela e blá blá blá. Memo tenta amenizar a situação e diz que nunca vai deixar de cumprir com suas responsabilidades, mas a moça avisa que não quer que ele se case com ela por obrigação, pois pode muito bem criar a criança sozinha. O inocente cai na trama da manipuladora e reafirma que quer casar com ela, na frente de Deus. Na mansão, Daniela chora e Fausto aproveita para dizer que é por isso que ele esteve estranho todos esses dias, pois não sabe como lidar com a raiva que está sentindo. A mulher quer saber há quanto tempo ele sabia de tudo e o sujeito, mentindo mais uma vez, responde: "Acabei de confirmar, mas já suspeitava. Por isso quebrei aquele maldito telescópio e joguei tudo no lixo. Esse infeliz não tratou só de te enganar, mas também conseguiu roubar o carinho de nossa filha. Quando Isabela gritou que gostaria, que queria que Memo fosse seu pai, eu perdi a cabeça. Eu sei que agi mal, mas não sei o que me deu naquele instante, mas me dei conta de que todas as minhas suspeitas estavam certas, e eu não vou permitir que tire Isabela de nós." A arquiteta diz ao marido que ele deveria ter explicado antes o que estava acontecendo, mas o repugnante resolve melhorar a mentira, e diz que não dormiu em casa na noite anterior, pois precisava colocar em ordem seus pensamentos, antes de contar a verdade a ela. Daniela, agora, quer saber por que o marido insistiu para que o rapaz voltasse a trabalhar com ela. E falso, isto é, Fausto, diz que não queria que ele expusesse a família e chamasse um advogado, sem que o casal estivesse preparado para enfrentá-lo. Sem acreditar, a mulher insiste em saber como foi que o marido descobriu tudo, e ele diz que, um dia, foi ao paradouro falar com Amparo sobre a venda do terreno, e pegou o Memo conversando com a irmã sobre o que Isabela significava para ele. Ele diz ainda que a cozinheira sabia de tudo e esteve naquela casa mentindo descaradamente. Daniela resolve ir para o quarto e diz ao marido que precisa ficar sozinha, pois não se sente bem. A cara de Fausto é a melhor. Que ordinário! E enquanto Daniela destrói o quarto e chora desesperada, Eugênio vai ver Amparo no restaurante. Percebendo que a mulher está triste, pergunta o que está acontecendo. Ela diz que só está cansada, e o sujeito resolve dar uma animada na moral da cozinheira, dizendo que está ali para ajudá-la a escolher as fotos para o livro de receitas. Macário, por sua vez, se afunda na bebida e no jogo. No parquinho, enquanto brinca com Isabela, Jerusa fala com Carlos ao telefone. O rapaz convida a namorada para ir até o restaurante naquela noite, pois vai cantar e gostaria muito que ela o escutasse. A moça fica feliz da vida, mas diz que precisa pedir permissão aos patrões para sair. Leonardo comenta que tem certeza que Daniela vai deixar, e além disso, ele não teria motivos para cantar, sem a presença dela. No restaurante, Amparo e Eugênio olham o book, mas a mulher não consegue decidir. O homem sugere que ela pergunte ao marido qual a foto ficou melhor, porém a cozinheira desconversa, e diz que Macário não está. Depois de escolherem a foto que vai ser a capa do livro, Eugênio pergunta sobre as receitas. Amparo diz que já está com todas elas organizadas e vai buscar o caderno para ver o que o sujeito acha. Enquanto isso, Macário continua apostando no jogo de cartas e acaba perdendo tudo mais uma vez. O que o cara não gasta no jogo, gasta na bebida. Na empresa, Gabi mostra a Sebastian um post de seu tio Léo nas redes sociais, dizendo que o rapaz vai cantar. O rapaz não entende porque a secretária ficou chateada com aquilo, e ela explica que as coisas em sua casa não estão bem. O moço então diz que nesse caso é a oportunidade perfeita para que o cantor alegre um pouco o ambiente, e fala com que Lupita esqueça um pouco dos problemas que os pais estão enfrentando. No restaurante, Humberto diz a Memo e Úrsula que está feliz em saber que os dois já conseguiram se entender. A pegajosa aproveita para encher o namorado de beijos e diz que o sogro tem toda a razão, pois o noivo vai mesmo casar com ela. Feliz da vida com o novo neto que está a caminho, o patriarca dos Santos diz que se sente revigorado e agora sim vai continuar trabalhando e cuidar de sua saúde, porque quer curtir o netinho por muitos anos, pois já tinha se conformado com os filhos de Amparo, mas agora tem uma razão a mais para seguir vivendo. Em outra mesa, Eugênio, de posse das fotos e do caderno de receitas que Amparo escreveu, diz a ela que agora já podem começar a produção do livro. Macário aparece bêbado no restaurante, bem na hora em que Eugênio e Amparo estão se despedindo. O sujeito manda o empresário tirar sua boca suja de sua mulher. Todo mundo se levanta ao ouvir os gritos do infeliz. Na mansão, João pergunta pela irmã, e Fausto diz que ela está no quarto. O rapaz pede emprestado o carro de Daniela.
mas Fausto diz que ele pode usar seu carro, pois não vai sair. Jerusa aparece fazendo a maior farra com Isabela. O rapaz, depois de abraçar a menina, avisa que vai sair. Jerusa então pergunta se ele está indo encontrar Gabriela para ver Léo cantar, e o rapaz diz que sim. Ela então pede para ele esperar por ela um minutinho, pois quer pedir permissão a Daniela para ir junto. Porém, o rapaz avisa que Daniela está descansando, mas ele mesmo vai resolver a situação e avisa ao cunhado que a empregada vai sair com ele, para ir ao paradouro. Isabela quer ir junto, mas o pai avisa que ela e os pais vão a outro lugar e permite que a empregada saia um pouco para se divertir. E no restaurante, Macário continua fazendo o maior escândalo. Quando ele resolve partir para cima de Eugênio, Guilherme pula na frente do cunhado e o segura, dizendo que ele precisa se acalmar, pois está muito bêbado. Eugênio, sem perder a classe, pede à família para não se preocuparem com o ocorrido, pois já está indo embora, mas o vagabundo continua gritando e xingando o empresário. Macário chega a acusar Amparo de ter tudo planejado e ter se livrado dele só para ficar com Eugênio. Humberto se irrita com as besteiras que o genro está dizendo. Leonardo aparece e o pai manda os filhos tirarem o sujeito dali imediatamente. Memo e Leonardo arrastam Macário para fora do restaurante e a fingida da Úrsula corre para consolar Amparo, que está morta de vergonha e ainda mais magoada com o marido. Na mansão, Fausto vai até o quarto e Daniela diz ao marido que não quer mais falar sobre o assunto. E no dia seguinte, com calma, os dois podem decidir o que vão fazer. O sujeito então sugere que seria uma boa se eles saíssem de casa para se distrair um pouco, mas a arquiteta avisa que não tem ânimo para ir a lugar nenhum. Mas o infeliz diz que já tinha avisado a filha que eles iriam passear, e é exatamente neste momento que precisam estar unidos como família. Muito a contragosto, a arquiteta acaba aceitando o convite e diz que, por sua filha, vai fazer aquele esforço. Enquanto isso, os irmãos Santos conseguem levar o cunhado bêbado para a casa de Amparo. Leonardo pergunta se o sujeito não tem vergonha do vexame que causou. Mas o cara, enrolando a língua e chorando, diz que não entende porque a esposa o expulsou de casa. Leonardo perde a paciência e joga na cara do bebum que sua família sempre o apoiou e o ajudou. Mas ele continuou fazendo cagada em cima de cagada, até dar uma punhalada nas costas de todos que moram ali. Guilherme pede a Leonardo que tenha calma, mas avisa Macário que, assim que ele ficar sóbrio, os dois vão ter uma conversinha. O sujeito resolve se levantar do chão e se agarra a Guilherme, mas acaba caindo no sofá, gritando que ama a esposa. Os rapazes, então, resolvem levar Macário para a cama, mas Leonardo diz que eles deveriam era atirar o sujeito no meio da rua. A noite chega. O restaurante está cheio. Jerusa fica feliz da vida ao ver o outfit que fez para seu namorado se apresentar. A roupa é simplesmente ridícula, mas o rapaz está feliz da vida e sobe ao palco para sua primeira canção e dedica a música à empregada. Sebastian resolve tirar Lupita para dançar. O povo se anima e todo mundo começa a se divertir ao som de Leonardo. Menos Amparo, que não se conforma com o que o marido fez. Enquanto isso, Daniela e sua família se divertem jogando boliche e em outros brinquedos, no shopping da cidade. Fausto resolve pegar a menina no colo e promete à garota que eles sempre vão estar juntos, mas Daniela titubeia por um minuto, porém acaba respondendo que os pais amam a menina de todo o coração. O dia termina e Amparo manda Zé Maria para a cama, enquanto Guilherme e Úrsula contam que Macário está dormindo no quarto do casal. Furiosa, a cozinheira diz que vai dormir com o filho, pois não quer o marido na sua frente. Úrsula lembra ao noivo que, no fim, acabaram não contando à cunhada sobre o bebê e Guilherme diz que não encontrou o momento certo, depois de tudo o que aconteceu, mas pretende dizer tudo à irmã, no dia seguinte. A mulher agora quer saber se o rapaz vai dormir com ela. Muito a contragosto, ele diz que sim, mas precisa dormir, porque no outro dia precisa ir trabalhar logo cedo. Mas a víbora resolve destilar seu último veneno da noite e pergunta se ele acha que Isabela vai ficar contente ao saber que vai ter um irmãozinho. E o rapaz simplesmente responde que, primeiro, a garota precisa saber que ele é seu pai. Memo toma uma decisão e, contando que Isabela já está bem e deve voltar à escola, avisa que vai falar com Daniela e contar a ela toda a verdade. Cínica, Úrsula diz que ele deve fazer mesmo isso e espera que tudo saia bem. E no restaurante, Leonardo finalmente consegue dar um beijo em Jerusa, mas Sebastian e seus amigos aparecem para embarrar o romance do cantor, tirando o maior sarro da cara dos dois apaixonados. Sem graça, Leonardo manda as irmãs respeitarem o tio e a empregada. Sem jeito, diz que não é nada do que eles estão pensando. João, então, diz que precisa ir embora, pois tem treino logo cedo da manhã,
e diz a Léo que ele cantou muito bem. Sebastian, por sua vez, diz ao moço que acha que a apresentação dele naquela noite vai viralizar nas redes sociais e agradece a Lupita pela noite maravilhosa que passou com a garota. Assim que o povo sai, Gabi e Lupita começam a encarnar no tio, tirando onda com a cara do moço, dizendo que ele está muito apaixonado e coisa e tal. No dia seguinte, Fausto volta para casa depois de deixar a filha na escola e conta a Daniela que a menina ficou muito contente ao reencontrar suas amiguinhas. Agora, o sujeito quer saber se Guilherme já chegou para trabalhar e a arquiteta diz que está esperando pelo ajudante. Fausto pede a ela que deixe que ele se encarregue do assunto, mas ela diz que não, pois Memo trabalha para ela. O rapaz chega e diz que precisa falar com ela sobre algo muito importante e pede para ter um particular com a mulher. O entojado se mete e avisa que o que o rapaz tem para dizer pode dizer na frente dele. Memo insiste, mas Daniela dá razão a Fausto. Guilherme, então, diz que é melhor mesmo que os dois estejam juntos, pois é algo muito importante. Daniela perde a paciência e quer saber o que ele tem para dizer e pergunta: "Você vai me dizer que acha que sou uma estúpida? Que você esteve me enganando todo esse tempo?" O rapaz fica surpreso e apavorado, sem entender na dica de nada do que está acontecendo ali. Furiosa, a paisagista vai para cima do caminhoneiro e manda ele responder ao que ela está perguntando. O moço, coçando a barba, quer saber como o casal descobriu tudo. Fausto diz que escutou uma conversa dele com Amparo, mas a mulher manda o marido calar a boca e quer saber se realmente ele é o pai biológico de Isabela. O rapaz confirma e leva um bofetão de Daniela, que, chorando, pergunta como ele acha que ela vai acreditar nisso. Memo tira do bolso o resultado do teste de DNA dizendo que ali está a prova do que está dizendo. A arquiteta lê o papel e começa a chorar. No paradouro, Amparo joga um balde de água fria em Macário e manda o marido se levantar de uma vez de sua cama. O sujeito pede que ela não grite, pois está com muita dor de cabeça, mas ela não para de falar e ainda pergunta se ele se deu conta do vexame que fez no restaurante e como foi ridículo na frente de todo mundo. Com a maior cara de pau, ele pede desculpas, mas ela diz que o que ele fez na noite anterior foi a gota d'água e agora ele tem que sumir imediatamente daquela casa e de sua vida para sempre. Na mansão, Fausto dá uma de bom marido e pega o papel das mãos de Daniela para dar uma lida, enquanto a mulher se lembra do dia em que o rapaz apareceu todo arrumado para acompanhá-la ao jantar na casa dos Altamirando, quando ela comentou que ele era uma caixinha de surpresas. De volta à realidade, a arquiteta quer saber como e quando ele mandou fazer o teste de DNA, e o moço explica que faz algumas semanas, pois precisava tirar a dúvida e pegou alguns fios de cabelo de Isabela que estavam em sua tiara. Fausto amassa o papel com o resultado do exame e, jogando nos pés do rapaz, diz que aquilo não significa nada para ele. Mas o rapaz enfrenta o rival e diz: "Tomara Deus que isso fosse verdade." Daniela então quer saber como ele soube que Isabela tinha sido adotada por eles, e o rapaz conta que foi por Olívia, a mãe biológica da menina. Olhando para o marido, a mulher comenta que o nome da mãe da menina era Olívia e começa a entender a situação. Memo continua explicando e conta que Olívia foi sua namorada durante um tempo e que acabou falecendo, mas antes de falecer, mandou uma carta para ele, contando tudo, dando o endereço da mansão e pedindo que ele prometesse procurar pela garota e cuidar de sua filha. Daniela diz que a história que o ajudante está contando não é verdade, pois a mãe biológica de Isabela morreu ao dar à luz. Se virando para Fausto, a mulher comenta que foi isso que ele lhe disse quando entregou Isabela a ela, ainda recém-nascida. E no restaurante, Macário pega suas malas de papelão e 100 rodinhas e sai de casa com a cabeça baixa. E na mansão, Fausto continua com suas mentiras e diz que está tão surpreso quando ela com a história que o caminhoneiro está contando, pois na época, disseram a ele que a mãe da menina morreu no parto, o que foi inclusive confirmado pela enfermeira que levou a menina para eles. Guilherme, então, comenta que não sabe quais foram os verdadeiros motivos para Olívia ter dado a filha para a adoção, mas acha que é porque a mulher tinha câncer e acreditava que não tinha forças para criar a menina. Ele diz ainda que não entende por que a ex-namorada não contou nada a ele, pois ele poderia ter se encarregado de criar Isabela. Fausto resolve dar seu palpite furado e diz: "Ela deveria ter vários motivos para desconfiar de ti. Que conceito ela tinha de você como homem, para preferir que desconhecidos criassem sua filha ao invés de você?" Memo tenta se defender e diz que não é um cara do mal, mas Daniela, furiosa, joga na cara do rapaz: "Você é um homem que chegou aqui com suas mentiras, pois tinha tudo planejado para trabalhar como meu assistente, quando na verdade, tudo o que você queria era estar perto de Isabela." O rapaz admite que sim, mas jura que não tinha má intenção.
O empresário, mais uma vez, se mete e diz: Daniela, eu não acredito em nada do que este sujeito está dizendo. Esse miserável enganou todo mundo, mas juro que isso não vai ficar assim. No meio da discussão, Daniela diz: Quando minha filha descobriu que nós não somos seus pais verdadeiros, você certamente acreditou que aquela era uma oportunidade para você. O caminhoneiro começa a ficar ofendido com tanta besteira e comenta que a mulher está dizendo coisas como se ele quisesse levar a menina embora daquela casa e afastá-la dos pais que a criaram, mas não é nada disso. A arquiteta então começa a gritar e manda o rapaz dizer de uma vez o que ele realmente quer. Enquanto isso, no restaurante, Macário faz o seu drama de sempre e diz que vai fazer o que a mulher está mandando, para que ela não precise ver sua cara todos os dias, mas que ela sabe muito bem que ele não quer ir embora. Amparo continua firme e lembra que os dois já conversaram e não há como voltar atrás. O homem apela e pergunta o que vão fazer com Zé Maria, e a mulher diz que assim que o menino voltar da escola, ela vai explicar tudo. Mesmo assim, Macário resolve dizer que ama a esposa, mas ela não muda de ideia, mesmo depois de todas as súplicas do vigarista. Nesse meio tempo, depois de desligar o telefone, a amante de Macário, que está feliz da vida, chama a filha Graziella e manda a mocinha limpar tudo e preparar a mesa com a melhor louça da casa, avisando que vai sair para se depilar, pois quer estar bem bonita para receber o sujeito em casa. A garota reclama, mas a mãe avisa para ela se comportar e receber o sujeito como se deve. Na mansão, antes de responder a Daniela, Guilherme pede que ela se acalme. Mas a mulher fica cada vez mais nervosa e exige uma explicação. O rapaz diz que tinha ido até a mansão para explicar tudo, mas os dois se adiantaram. Fausto chama o caminhoneiro de covarde e mentiroso, e que agora entende porque ele resolveu se apresentar naquela casa como jardineiro. Daniela, por sua vez, diz que ele não vale nada, pois deveria ter dito tudo desde o primeiro dia em que colocou os pés ali. Guilherme então desembucha e diz: Para mim também não foi nada fácil, descobri que sou pai. Além disso, tentei buscar o melhor momento e a melhor forma de dizer a verdade. A arquiteta continua a discussão e pergunta se ele acha que para ela tudo aquilo é fácil, por saber por outra pessoa sobre a verdade, principalmente depois do que aconteceu entre eles dois. Fausto fica surpreso com a revelação da esposa e quer saber o que aconteceu entre ela e seu ajudante. Amparo chora no ombro do pai depois que finalmente conseguiu se livrar do salafrário de seu marido. Humberto tenta consolar a mulher, dizendo que com o tempo, as melancias acabam se ajeitando na carroça e coisa e tal. Mas a cozinheira está inconsolável, apesar de saber que tinha que tomar a decisão de se separar, mas não sabe se fez o certo. Na mansão, Guilherme tenta salvar a situação e diz a Fausto que Daniela estava se referindo ao dia do acidente de Isabela e que ele salvou a vida da menina. Olhando no fundo dos olhos de sua amada, ele repete que está dizendo a verdade e que naquele dia estava a ponto de contar tudo a ela e pede, quase implorando, que a mulher se lembre que ele tinha pedido para conversar com ela, pois tinha algo importante para dizer, quando a menina caiu e se machucou. Daniela não perdoa e diz que ele deveria ter dito tudo naquele dia e não estaria acontecendo o que está acontecendo. Mas ele explica, com toda a sua franqueza, que naquele dia Isabela tinha se machucado muito gravemente e não seria justo colocar no colo dela naquele momento uma bomba daquele tamanho. E aí então, decidiu esperar até que Isabela estivesse totalmente recuperada para contar tudo a ela. Fausto, inconveniente como sempre, comenta: Que desculpa maravilhosa, não? Mas Memo não tá nem aí e continua falando. Depois e ontem soube que a menina está de alta e vai poder voltar à escola. Foi quando me decidi a contar tudo pra você. E por isso estou aqui. Fausto continua tentando fazer parte da conversa e comenta: Não acredito em você, infeliz. Sem sequer perceber que tá sobrando na parada faz tempo. Quase chorando, Memo jura a Daniela que está dizendo a verdade, enquanto Fausto do fundo grita: Para de confundir a minha esposa. Daniela, por favor, você não pode acreditar em tanta estupidez. Tudo isso é mentira, Daniela. Mas a mulher, fazendo um sinal com a mão para o marido ficar quieto, se aproxima de Memo e pergunta: Quero saber qual é a sua intenção, Guilherme. Se você pensa em me tirar minha filha, fique sabendo que não vou permitir. O moço, com todo o carinho e muita empatia, diz à mulher que jamais faria uma coisa dessas e que nunca pensou em tirar Isabela da arquiteta. A mulher acaba concluindo que para o caminhoneiro foi fácil enganá-la e ele nem tem ideia de quão traída ela se sente. E cheia de ódio, ela diz: Só Deus sabe o quanto estou me controlando para não jogar na sua cara o que você merece ouvir. Tem uma coisa que quero deixar bem clara. Não sou a ingênua que você imagina. Para defender minha filha,
sou capaz de tudo. Fausto, mais uma vez, pega carona nas palavras da esposa e diz que concorda com ela. Mas Memo, que nem se liga que o sujeito está ali, continua olhando fixamente para a arquiteta e diz: Daniela, a única coisa que quero é que um dia Isabela saiba que sou seu verdadeiro pai e que ela saiba como as coisas aconteceram. É só isso que eu desejo. E o chato insistente se mete de novo. Agora ele grita: isso jamais vai acontecer. Isabela é nossa filha e eu nunca vou envolvê-la nessa mentira. Pela primeira vez no dia, Memo perde a paciência e enfrenta Fausto. Apontando para o exame amassado no chão, ele diz que aquele papel é a prova de tudo o que ele está dizendo. Fausto diz que o documento é falso e acusa Memo de ter pensado em tudo para não deixar pontas soltas. Olhando para a esposa, ele diz que não pode acreditar em alguém que mentiu sobre tudo desde o princípio. Daniela acaba dando razão ao marido, e Memo diz que está disposto a fazer o exame de DNA novamente em qualquer laboratório que eles escolherem. A arquiteta avisa que isso não vai rolar, e pergunta se realmente ele acha que ela submeteria a sua filha a passar por aquilo. Fausto toma a frente e manda Guilherme sair de sua casa imediatamente ou vai chamar a polícia para que o tirem de lá. No paradouro, Amparo chora por causa da separação e diz ao pai que tem medo de que seus filhos fiquem contra ela. Humberto diz que isso não vai acontecer, pois, se ela explicar direito, eles vão entender e, talvez, os filhos sabem mais que os mais velhos. Para tentar alegrar a cozinheira, Humberto muda de assunto e começa a contar que ele não é mais só avô dos filhos dela. Amparo pula da cadeira de felicidade e deixa escapar que, finalmente, então, Memo contou que Isabela é sua filha. Humberto não entende nada e pede que a filha conte o que está acontecendo. Na mansão, Memo insiste em dizer que está ali de boa e muito menos quer roubar Isabela deles. O moço repete que a única coisa que está pedindo é a verdade e que possa estar próximo da menina. Daniela enfrenta o moço e pergunta como ele tem coragem em falar em verdade. Se é um perfeito mentiroso. Fausto diz para ele esquecer que Isabela existe, pois nunca vai permitir que ele chegue perto da menina. Triste, Guilherme resolve pedir desculpas por toda aquela situação, pois não é uma pessoa que costuma mentir. Ele se justifica, contando que, se esperou tanto tempo para contar tudo, foi porque diversas coisas foram acontecendo. Fausto manda o moço ir embora mais uma vez, e ele, antes de sair, reforça seu pedido. Daniela, então, avisa que ela e o marido é quem vão decidir sobre isso, e expulsa o caminhoneiro de sua casa. E enquanto Fausto abraça Daniela, fazendo cara de felicidade, enquanto a mulher chora em seu ombro, Memo caminha pelo jardim em direção ao seu caminhão, completamente destruído. No caminho, ele vê a casinha de bonecas de Isabela, e sentando-se ali, começa a chorar, pensando na possibilidade de nunca mais voltar a ver sua filha. Na empresa, Karen pega o pai olhando as fotos que vão fazer parte da capa do livro de receitas. A moça comenta que não sabia que o pai se interessava por publicações, e ele explica que tem lá seus contatos, e além do mais, a cozinheira tem algo de especial em seu tempero. O empresário ainda comenta que gosta muito de ajudar pessoas trabalhadoras que lutam para seguir adiante. Karen pergunta ao pai se ele está interessado em Amparo. Eugênio confessa que a mulher é muito atraente, mas ela é casada. A moça resolve provocar o pai e quer saber o que ele faria se a mulher não fosse casada. O dono da construtora pede para a filha para por aí, pois ele não quer começar a falar sobre coisas impossíveis, já que Amparo é casada e uma mulher de valores firmes. Karen, então, resolve dar a sua de víbora e manda o pai tomar cuidado, pois mulheres, como a cozinheira, costumam ser interesseiras. Enquanto isso, Humberto descobre toda a história sobre Isabela, mas fica chateado pelo fato do filho ter escondido isso dele. Amparo diz que o pai conhece Memo e sabe que o rapaz tem lá seu jeito de resolver as coisas, mas não faz nada por mal. Ela ainda conta que o irmão tem sofrido muito desde que soube da filha. O patriarca dos Santos, então, lembra que ninguém na família suspeitou que Olivia estivesse grávida, e muito menos que ela fosse tão egoísta a ponto de não contar a Guilherme que estava esperando um filho dele. Agora, o homem quer saber quando o rapaz pretende contar a verdade à família adotiva de Isabela, e Amparo diz que foi isso que Memo foi fazer na casa de Daniela. A cozinheira revela que está muito preocupada, pois acha que Daniela, como é uma boa pessoa, seria capaz de entender, mas o esposo dela é o cão vestido de gente. Humberto, então, comenta que é melhor que os pais adotivos da menina entendam a situação, pois, caso contrário, Memo vai estar com sérios problemas. Enquanto isso, Guilherme vai até o seu mirante favorito para pensar, e se recorda da primeira vez em que viu Isabela.
Nesse meio tempo, Macário, já completamente restabelecido da cachaçada e da separação de Amparo, chega à casa da amante, prontinho para o rala e rola. Na empresa, Sebastian conta ao pai que o marido de Amparo estava por trás do fechamento do restaurante dos Santos. Ele conta ainda que Gabi e Lupita estão muito tristes e preocupadas, porque os pais das meninas estão se separando por causa disso. Eugênio, aterrorizado com a história, pergunta ao filho se ele tem certeza do que está dizendo. O rapaz confirma tudo, mas resolve perguntar ao pai por que ele está tão interessado no assunto. O dono da construtora desconversa, mas diz que está surpreso com o que acabou de ouvir, pois sabia que o casamento de Amparo e Macário era muito sólido e, por isso, não pode acreditar que o casal realmente se separe. Antes de sair da sala do pai, Sebastian resolve dar aquela sacaneada e implica com Eugênio, insinuando que ele está apaixonado naquela idade. Alguns momentos depois, Lupita chega à casa de Sebastian, que conta à menina que vai fazer o almoço. A menina diz que é melhor pedirem algo para comer, pois precisa voltar para a universidade, mas também elogia o rapaz por ele estar levando seu emprego na construtora a sério. O moço conta que está preparando um projeto de construção sustentável que pretende apresentar ao seu pai e acha que vai ser um sucesso. E no restaurante, Amparo, que está acompanhada do pai, recebe a visita surpresa de Eugênio, que apareceu do nada. Na casa da amante, Macário enche o bucho. Graziella aparece e passa reto, sem cumprimentar o sujeito. A mãe da moça chama sua atenção, mas ela diz que não gosta de ser forçada a fazer o que não quer. A mulher então grita que aquele senhor que está sentado à mesa é pai dela, mas a menina, ainda mais revoltada, avisa que não considera Macário como seu pai, pois além de nunca estar presente, ainda por cima se recusou a registrá-la com seu sobrenome, e por isso não tem pai. A mãe da menina se irrita e dá um tapa no rosto dela, dizendo que a garota não deve falar daquela maneira, exigindo que ela respeite o pai. Graziella grita: "Que tipo de mãe você é que prefere seu macho ao invés de sua própria filha?" E toma outro tabefe. Na mansão, Daniela está inconsolável e comenta com o marido que jamais imaginaria que Memo escondesse algo tão importante. Fausto continua dizendo que sabia que o rapaz não prestava. A arquiteta diz que, durante todo o tempo em que o ajudante trabalhou com ela, entrava e saía daquela casa sabendo que era pai de Isabela. E o oportunista aproveita para dizer que, diante da situação, os dois devem estar mais unidos que nunca. Chorando, a arquiteta diz que Memo sempre esteve atento a Isabela e sua família também, por gostarem muito da menina, mas o xarope resolve dizer que isso é só porque todos os santos já deviam saber de tudo e alega que eles nunca deveriam ter se envolvido com aquela família. Mas a mulher, que nem está ouvindo os gritos e reclamações do marido, lembra do dia anterior, quando declarou seu amor por Memo. Fausto, por sua vez, continua falando um monte de besteira e ainda acusa a família Santos de ter usado Zé Maria para que o menino ficasse amigo de Isabela e, assim, conseguissem se meter na vida do casal. Ele ainda proíbe que Memo volte a pisar naquela casa e diz que o rapaz não pode mais ter nenhum contato com Isabela, pois não vão ceder aos pedidos do caminhoneiro. Gritando ainda mais alto, o falcatrua diz: "Mete uma coisa em sua cabeça. A única coisa que Guilherme quer é nos tirar nossa filha, e esse desgraçado não vai parar até conseguir o que quer. E eu não acredito que seja só isso. Ele enganou todo mundo com suas mentiras. Ele quer tudo, e não vai deixar as coisas assim como estão. Ele usou sua família para fazer a gente cair nessa armadilha, Daniela. Está tudo muito claro." Chorando e ainda mais desesperada, a arquiteta argumenta que Memo sabe muito bem o que Isabela significa para ela e que ele também sabe que os dois são os pais da menina. Mas o infeliz não para de falar e repete que o caminhoneiro abusou da confiança deles e por isso é capaz de qualquer coisa, até mesmo falar de amor, para manipular tudo e preparar seu golpe final, que é levar Isabela embora. De repente, o empresário pergunta a que horas a menina sai da escola. Daniela diz que faltam 20 minutos e Fausto sugere que os dois vão juntos buscar a garota no colégio. No restaurante, Eugênio pede desculpas a Amparo por ter aparecido sem avisar, mas soube que ela teve problemas com o marido e precisava saber como ela está passando. A mulher confessa que está muito mal, pois não sabe se fez o certo ao expulsar o marido de casa. O empresário diz, então, que ela precisa saber que ele é seu amigo e pode contar com ele para qualquer coisa. A cozinheira diz com todo jeito que agradece a oferta, mas os assuntos de casal devem ser resolvidos entre marido e mulher. Pedindo desculpas, Eugênio muda de assunto e pergunta o que Amparo acha de fazer o lançamento do livro de receitas no restaurante. A mulher fica toda animada e diz que acha a ideia maravilhosa.
Animada, a cozinheira pergunta se Eugênio gostaria de comer o prato da casa, servido naquele dia, e o homem prontamente aceita a oferta. Da mesa ao lado, Humberto observa tudo e percebe como a filha ficou feliz depois da conversa que teve com Eugênio. Mas o empresário percebe os olhares atentos do pai da cozinheira e fica sem graça. Enquanto isso, a briga continua na casa da amante de Macário. Graziella, chorando, avisa que jamais vai pedir desculpas ao pai e ainda chama a mãe de idiota por acreditar nas falsas promessas do caminhoneiro. A mulher diz que é melhor a garota calar a boca ou vai levar uma surra que vai deixá-la de cama por no mínimo 3 dias. Mas a mocinha não cede e avisa a mãe que diz o que quiser e quando quiser. Para completar, Grazi diz: mesmo que eu tenha o mesmo sangue que esse infeliz, ele não é nada meu. Até quando você vai aceitar que esse cara tenha outra família, outros filhos? Até quando você vai continuar aceitando ser a outra? Você acha mesmo que ele vai se separar da mulher para vir morar contigo? Você nunca vai ocupar o lugar de esposa, e eu estou condenada a ser filha de um caminhoneiro que tem outra casa em outro lugar. Nesse meio tempo, Sebastian quase põe fogo na cozinha, enquanto está cozinhando. Desanimado, o rapaz avisa a Lupita que vão ter que comer na rua, pois o que ele estava preparando foi pro lixo. A menina diz que os dois podem cozinhar juntos, pois já viu sua mãe fazendo comida e coisa e tal. Já de volta à sua casa, Memo conta a Úrsula que sua visita à mansão não foi nada bem, pois Daniela e Fausto já sabiam de tudo, e o receberam com 7 pedras na mão. Ele conta que o marido de Daniela alegou que tinha escutado uma conversa dele com Amparo sobre o assunto, mas acha que o sujeito está mentindo, pois tem quase certeza que ele soube de tudo, de outra maneira. Indignado, Memo promete a Úrsula que vai averiguar tudo e descobrir a verdade. Úrsula fica assustada e tenta contornar a situação, dizendo que, pelo menos agora, eles já sabem que Isabela é filha do caminhoneiro, e coisa e tal. Porém, Memo não se conforma, e explica que eles interpretaram tudo da pior maneira, e disseram coisas horrorosas para ele. A mecânica então quer saber se os pais de Isabela disseram alguma coisa sobre contar a verdade a Isabela, e o rapaz conta que eles avisaram que iriam pensar sobre o assunto, mas tem medo de que a menina nunca descubra que ele é seu verdadeiro pai. Na porta da escola, Fausto e Daniela esperam pela filha, que sai correndo e fica feliz ao ver os pais ali. Ela quer saber por que os dois foram buscá-la no colégio, e Fausto, pegando a garota no colo, conta que os dois querem passar mais tempo com ela. A menina fica ainda mais contente e abraça o pai, dizendo que o ama muito. Fausto, por sua vez, jura que ama muito a garota e também a sua mãe. Na casa de Memo, Úrsula insiste em dizer que o noivo tem direitos sobre a menina e coisa e tal, mas o rapaz lembra que Daniela e o marido adotaram Isabela legalmente e não sabe se pode fazer muita coisa a respeito disso. A mecânica, novamente, lembra que já tinha dito ao rapaz que ele deveria falar com um advogado, pois eles não podem tratá-lo daquela maneira. Guilherme pede que a moça se acalme, mas ela afirma que aquela família tem muito dinheiro e pode passar por cima dele facilmente, inclusive saindo do país. E se isso acontecer, ele nunca mais vai ver Isabela. Úrsula resolve xingar Daniela, dizendo que a mulher é uma serpente do mal, mas o rapaz pede que a noiva não fale assim da paisagista, que merece ser respeitada. A mecânica fica ainda mais furiosa e quer saber por que, depois de tudo o que aconteceu, Memo ainda está defendendo a tal lagartixa. Ele explica que a mulher não é nada daquilo e trata Isabela com muito carinho, pedindo à noiva que deixe ele resolver a situação com calma. Nesse meio tempo, a amante de Macário diz a ele que não sabe mais o que vai fazer com a filha e coisa e tal. O vagabundo diz que a mulher não precisa se preocupar, pois todos os jovens de hoje são assim, desrespeitosos. A mulher começa a fazer carinhos no sujeito e leva o cara para o quarto, super a fim de molhar a plantinha. No restaurante, depois que Humberto se muda para a mesa de Eugênio, que não para de elogiar a comida de Amparo, que aliás está feliz da vida. Mas diante dos olhares do patriarca dos Santos, resolve se retirar e pagar a comida. A cozinheira diz que não precisa, mas o velhote insiste para que ela aceite o dinheiro. Assim que o empresário sai, Humberto diz à filha que os dois precisam conversar. Leonardo e Zé Maria aparecem no restaurante. O garotinho pergunta à mãe onde está seu pai, pois gostaria de almoçar com ele. E na casa de Sebastian, Lupita consegue terminar os sanduíches enquanto conversam sobre o problema dos pais da garota. O rapaz comenta que não acredita que o amor dure por toda a eternidade, e a universitária conta que seus avós estiveram sempre juntos até que Marina faleceu. E desde então, Humberto nunca esteve com outra mulher.
Ela conta ainda que todos os domingos, seu avô vai ao cemitério visitar o túmulo da falecida, levando flores, mas quer saber se Sebastian vai visitar sua mãe de vez em quando. O rapaz muda de fisionomia e de assunto, dizendo que já está tarde e precisa ir embora, ou vai chegar atrasado na construtora. Lupita percebe que deu bola fora e comenta que não deveria ter perguntado nada sobre a falecida mãe do rapaz. Porém, o moço explica que não quer falar do assunto, pois desde que a enterraram, nunca mais tocou no tema. A menina insiste em saber por quê e Sebastian grita, dizendo que não quer falar sobre isso, mas não quer brigar e avisa que espera pela mocinha no carro. Isabela chega em casa acompanhada pelos pais e pergunta por Memo. Daniela diz à menina que terminou de trabalhar cedo naquele dia e o rapaz já foi embora. Assim que a garota sobe para seu quarto, Daniela pergunta ao marido o que os dois vão fazer e o que vão dizer a Isabela a respeito do caminhoneiro. Fausto manda a esposa contar a verdade, mas ela acha que isso não vai dar certo. O sujeito então diz para a esposa inventar qualquer coisa e ainda contar que aconteceu algo grave que a obrigou a demitir novamente o rapaz. A arquiteta se recusa a aceitar a sugestão do marido, alegando que não pode mentir descaradamente para a filha, principalmente se tratando de Memo. Fausto insiste, mas a mulher avisa que não vai mentir. Porém, Fausto deixa claro para ela dar um jeito na situação, pois não quer mais que Isabela volte a ver seu pai biológico.